Boa tarde, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Realpolitik, seu podcast semanal de política local e nacional. Estamos aqui direto de Aracaju, do Buzine Studio Podcast, e transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, onde você nos assiste. Se não nos segue ainda, passe a seguir, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aí, compartilhe, ative o sininho e ajude o nosso projeto a chegar cada vez mais longe. Dividindo a bancada comigo hoje, sempre ele, meu companheiro de bancada, Flavão Fraga. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Anderson Defon. Boa tarde a todos que estão aqui no Buzine Podcast e também a você que, de repente, está nos assistindo agora ao vivo e também a você que vai nos assistir em seguida, né? O YouTube possibilita isso, a pessoa assistir a qualquer momento, a qualquer dia e a qualquer hora, né? É um meio democrático de informação e a gente vai primeiro fazer um bate-bola sobre as principais notícias de Sergipe, do Brasil, de Aracaju, do mundo, enfim. Mas, antes disso, a gente vai anunciar que daqui a pouquinho nós teremos um bate-papo descontraído, inteligente, né, com ele, que é advogado, defensor público de carreira e acabou de assumir o mandato de vereador no município de Aracaju, Elber Batalha Filho, filiado ao PSB. Ele vai falar um pouco sobre a sua história, sobre seus projetos e também as novas perspectivas diante do mandato e do cenário político de Aracaju. Então, fique ligado, daqui a pouquinho nós vamos entrar com a entrevista e antes disso nós vamos fazer aquele tradicional bate-bola, onde a gente faz um comentário acerca dos principais fatos que vem marcando o cenário político nesse momento. Antes de começar, só lembrando, nos seguir nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, siga lá, @realpolitik79, os cortes e os principais conteúdos das entrevistas e do nosso programa, você acompanha tudo por lá. Flavão, começando o nosso bate-bola aqui, essa semana, o ministro Márcio Macedo fez um pronunciamento importante sobre um clamor que os prefeitos, principalmente aqui de Sergipe, vinham fazendo a respeito de uma sensível redução no FPM, o que vinha dificultando muito a situação dos gestores municipais. Márcio Macedo fez uma declaração dizendo que, num acordo com o presidente Lula, ele estabeleceu uma garantia de que o FPM desse ano não seria menor do que no ano passado. Você que vem da política do interior, vem do município de Buquim, como viu isso? Não, eu vi como algo bastante positivo, né? O ministro Márcio Macedo demonstrando que, apesar de estar em um posto elevado no cenário da República Brasileira, num local estratégico, né? Afinal fica na antessala da presidência da República, teve a sensibilidade de levar a Brasília as reivindicações que foram colocadas na mesa junto com os prefeitos do estado de Sergipe. A gente sabe das dificuldades dos municípios. Porém, há de se observar que nem toda choradeira tem um motivo real e aparente. Porque tiveram prefeitos, né, no governo Bolsonaro, mais especificadamente no período da pandemia, houve a introdução de milhões e bilhões de recursos nos cofres das prefeituras do estado de Sergipe e do Brasil. E naquele momento, tinha prefeito que, mesmo com caixa abarrotado de dinheiro, cometia falta de planejamento e mal gestão dos recursos. Prova disso é que teve prefeito, que eu conheço alguns, que mesmo naquele cenário positivo nas finanças, com a introdução desses bilhões a mais e milhões nas prefeituras, contratou servidores e, quando chegou no final do ano, teve que fazer demissão em massa para poder fechar as contas. Ou seja, o sujeito encheu a prefeitura de cargos, né, para conseguir reeleição, e quando chegou no pós-eleição, teve que cortar vários cargos. E agora, mais especificadamente, quando houve a queda no FPM, alguns desses mesmos prefeitos fizeram os tradicionais cortes de final de ano e tentaram imputar, jogar a culpa no colo do presidente Lula. Então, sim, se quando o caixa estava abarrotado de dinheiro, em meados da pandemia, ele fez isso, como é que agora a culpa é única e exclusivamente do governo federal? É uma interrogação que a gente faz diante desse cenário. Porque, muitas das vezes, o que é que acontece? Nos festejos juninos, micaretas, festas tradicionais, festa de padroeira, gastam-se milhões, muitas das vezes com recursos próprios, exato, em bandas caríssimas, que saem, levam dinheiro do município e não deixam quase nada de construtivo. E aí, né, não se calcula que as finanças públicas podem ter sobressaltos para mais ou para menos, não trabalham com uma margem de imprevisão, e tudo pode acontecer. E aí, quando ocorre isso,
acabam demitindo pessoas, etc e tal, e deixando fornecedores à margem dos pagamentos. E aí é aquela reflexão. Mas nós tivemos também prefeitos que fizeram bem o seu dever de casa. Isso. Aqui eu cito 2 prefeitos lá da região sul, o prefeito de Estância, Gilson Andrade, e o prefeito de Arauá, Fábio. Não demitiram ninguém. Pelo contrário, o prefeito de Arauá, ele cortou na própria carne, cortou o próprio salário, cortou o salário de secretários, não tirou gratificação de ninguém, não precisou demitir. Então, ele fez o dever de casa, ele se preparou para as imprevisões. Mas já teve prefeito que não aguentou um mês de sobressalto nas finanças, teve que fazer demissão em massa. E a gente sabe que no estado como Sergipe, pelo menos dos 75 municípios que a gente tem, coisa de 46 são deficitários, ou seja, dependem do que chega por FPM, e é por isso essa dependência e essa ansiedade deles em torno desse assunto. Para além disso, fica aí o registro da importância que o ministro Márcio Macedo vem ganhando. Eu conheço casos de prefeituras que dependem, como você disse, exclusivamente do FPM, isso. Mas o sujeito, sabendo disso, ocupa 80% da folha ou da arrecadação com folha de pagamento. É. Aí qualquer 2% que cair, o cara fica louco. Não tem como. Bom, para além dessa situação, fica o registro aí da importância que vem ganhando no cenário de articulação no Estado o ministro Márcio Macedo, que na semana passada fez uma agenda intensa aqui, a Elba inclusive acompanhou parte dela, e dos tópicos dessa agenda dele foi justamente um almoço com os prefeitos, no qual ele ouviu esses clamores, e na outra semana aí já vem uma resposta a isso. Fica bem na fita o ministro Márcio Macedo. Falar em ministro, Flavão, essa semana o deputado federal Agostinho Ribeiro, não é isso? Fez uma visita... Foi ontem. Foi ontem? Uma visita ao ministro Jader Filho, que é do MDB, ministro das Cidades, onde, na ocasião, essa visita representou a liberação de cerca de 15,4 milhões, né, para a construção de residências através do Minha Casa Minha Vida, no município de Lagarto, e também um montante de 49 milhões para obras de infraestrutura e saneamento básico no município de Aracaju, obras essas que vão ser operadas via DESO, a pedido do governador Fábio Mitidieri. Então, são recursos que vão melhorar a qualidade de vida no município de Lagarto através da habitação e, principalmente, nosso foco aqui mais é a Grande Aracaju, são recursos que vão dar uma grande contribuição no saneamento básico no município de Aracaju, 49 milhões, ou seja, é algo que vai fazer e colaborar com a saúde preventiva das pessoas, melhoria da qualidade de vida, enfim. Né? É um recurso que a DESO vai contar e que a gente espera que seja bem aplicado para que a população possa contar com saneamento básico de qualidade. Ok, vamos agora para falar de Aracaju, tema de interesse, inclusive, do nosso entrevistado de hoje. O prefeito Edivaldo Nogueira vem cada vez mais, Flavão, não sei se você tem essa mesma impressão que eu, sinalizando uma forte simpatia ao nome do secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Roberto, do seu partido, que foi candidato, inclusive, a deputado federal apoiado pelo prefeito nas últimas eleições. Luiz Roberto é um quadro de bastidores, nunca ocupou o cargo eletivo e vem ainda aí de forma tímida aparecendo nas pesquisas. No entanto, ele já é um dos nomes cogitados aí nesse conturbado cenário pré-eleitoral de Aracaju para 2024. Nomes como o dele, Daniele Garcia, Eliane Aquino, Emília Correia, entre outros sendo aí citados. O cenário político em Aracaju está um cenário ainda imprevisível. Muito embora, por enquanto, nas pesquisas de opinião pública, a vereadora Emília Correia, a qual foi companheira de chapa do Valmir Francisquinho, lidera as pesquisas. Logicamente que, devido ao recall político, né, desse movimento que houve na eleição passada, naturalmente já entra liderando o cenário de disputa, mas há de se analisar que ainda a onça não foi beber água, né? As arrumações, né, as articulações, as formações de bloco ainda não foram postas. Uma vez que, na minha opinião, menos de 5% da população acompanha diariamente, organicamente, a política. Isso. As pessoas começam a analisar a política, de fato, durante o período eleitoral. Então, não estou desmerecendo a pontuação dela, muito pelo contrário, eu acho que o governo e a prefeitura devem considerar, inclusive, temer, né, uma ameaça ao poder no município de Aracaju, uma vez que estão tendo disputas, né, no bloco de situação. Não há ainda uma uniformidade de um discurso,
em torno de uma candidatura, mas, segundo comenta-se, há um compromisso pré-estabelecido do governador Fábio Mitidieri de apoiar um nome indicado pelo prefeito Edivaldo Nogueira. Reafirmado pelo mesmo. E o próprio Edivaldo disse que faz questão de escolher esse nome. E, dentro das opções postas, cresce bastante no cenário de articulação interna do bloco do prefeito Edivaldo a possibilidade do Luiz Roberto vir a ser esse nome, né? Luiz Roberto, que iniciou a sua trajetória no PT, né? Em seguida, saiu do PT e foi indicado para um cargo na Prefeitura de Aracaju pelas mãos de Fábio Mitidieri, então deputado, através do PSD. Lá na Prefeitura, conseguiu a confiança do prefeito Edivaldo e se tornou companheiro de partido e da cota do próprio prefeito. Atualmente faz parte, por indicação de Edivaldo, do próprio governo Mitidieri e, possivelmente, comenta-se que seria uma figura política que poderia centralizar os interesses do bloco governista em uma possível candidatura em Aracaju. E aí você coloca, né, a questão de pesquisas. Né? É importante frisar que o Fábio Mitidieri também, né, conseguiu vencer internamente a arrumação de grupo, começou a disputa em um cenário totalmente adverso, condições mínimas de pontuação. O próprio Belivaldo também, quando começou, muitos mangavam que só teria um dígito na pesquisa, mas, devido ao poder de atração, ao peso político das máquinas, esses nomes foram crescendo e conseguiram a vitória. É muito prematuro a gente dizer quem vai ganhar e quem vai perder, Isso. Mas há de se considerar que quem for escolhido, se houver unidade entre prefeitura e governo, já entra com um certo percentual na disputa, embora não haja nada consolidado. Quem sabe até, muito comenta-se que possa haver um rompimento de Edivaldo, um diálogo com o PT, isso aí a gente não pode afirmar. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, né, se houver o bloco governista saindo unificado junto com Edivaldo, a gente não pode desconsiderar Sim. que, se for Luiz Roberto, é um candidato fortíssimo, inclusive para fazer frente a Emília Corrêa, que tem uma certa dificuldade de articulação. Exatamente. Falando de dificuldade de articulação, vamos ver se Edivaldo consegue emplacar, finalmente, um candidato seu, por indicação sua. Não, eu não falo Edivaldo, eu falo a força da prefeitura e do governo do Estado sim, também. Sim. Mas veja, o que a gente tem ainda hoje é uma relação tripartite. Você tem PT, governo e prefeitura, e você ainda não consegue, de forma concreta para a população, definir qual a relação está estabelecida entre esses entes. Tudo pode acontecer até ano que vem. Vamos começar a nossa entrevista? Vamos sim. O nosso convidado de hoje, né, é o vereador, né, recém-possado, Elber Batalha Filho, ele que foi alçado à condição de vereador de Aracaju agora, após a cassação de 2 mandatos de ex-colegas dele, né, que foram cassados devido à questão processual, segundo o Judiciário Eleitoral, né, que haveria uma fraude nas cotas femininas, né, segundo comprovação, e que foram fatos que foram julgados, então a gente pode afirmar. Né? E ele lutou pelo seu direito, ele apostou, buscou o Judiciário, que é o local dos homens de bem, e esse defensor público, o advogado militante, que fez brilhantes mandatos na Câmara de Vereadores de Aracaju, retorna ao seu habitat natural, né, uma vez que vem de uma família de tradição política, seu pai foi vereador várias e várias vezes em Aracaju, e ele traz não somente a figura dele de volta, ele traz de volta a tradição do PSB, do senador Valadares, né, e de Valadares Filho também, e de Elber Batalha Pai, e diversos personagens que marcaram época, de volta à centralidade da discussão política na Câmara de Vereadores de Aracaju. O PSB, que estava sem representantes, atualmente já compõe com 2 cadeiras no Legislativo Municipal. Então, seja bem-vindo, Elber Batalha, né? A casa é sua, a casa é nossa, para poder participar e nos brindar com a sua participação. Boa tarde, um prazer estar aqui, Flavão, Defon, como costumeiramente na amizade, somos amigos de longa data, costumamos nos tratar. Prazer meu, parabéns por esse projeto. Conheci há pouco tempo, um projeto extremamente valoroso de renovação da comunicação sergipana, do jornalismo sergipano, através desse novo canal de diálogo, de uma notícia, de uma comunicação qualificada.
nesse novo instrumento de comunicação que chega ao povo brasileiro com menos tempo, agora mais recente, que são os podcasts. E que bom que vem uma produção dessa qualidade nesse empreendimento aqui, muito valoroso, o estúdio, todo o trabalho. Como é o nome? Desculpe que eu esqueci. Buzine Podcast. Muito bom. Agradecer a todos aqui vocês. E é um prazer estar aqui, cumprimentar todos que estão nos assistindo aí, os YouTube espectadores, aos que estão pelo canal, também pelas redes sociais. E vamos bater um papo legal aqui, colocar em dia as conversas e analisar os cenários da política. Elber, a gente conhece muito da sua história, né? A gente já esteve bem próximo, né? Até questão partidária, já participando do mesmo partido, já participando de diversas lutas, a gente conhece. Mas, de repente, muita gente ainda conhece um pouco, deseja conhecer mais. E eu queria, inicialmente, que você expusesse, né, um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal, né, profissional, essa construção. Antes mesmo da gente entrar, como foi o seu início na participação política. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória pessoal, familiar, etc. Com certeza, você citou bem. Meu pai foi vereador antes de mim por três legislaturas, tendo chegado, inclusive, a assumir o Senado Federal na condição de suplente do PSB. Verdade. Do senador Antônio Carlos Valadares. Mas, antes disso, meu avô foi vereador de Aracaju também, por 3 mandatos. Foi deputado federal também. Chegou a assumir a Câmara Federal, né, o famoso Batalhinha, que era um homem de comunicação, tinha um programa de rádio nas tardes semanais, e era uma época que o rádio era a televisão, que não tinha televisão, né? O rádio que ainda é um instrumento de comunicação fantástico, a época tinha ainda mais força por conta da ausência da TV. Então, a diversão da sociedade, o grande entretenimento, era a disputa entre meu avô e Silva Lima, que eram os 2 concorrentes históricos do rádio sergipano naquela época. Mas Elber é um menino que se criou, nasceu no Siqueira Campos, morou na Travessa Oliveira, uma vilinha. Acho que a Travessa Oliveira, ela pela generosidade de apelidado de travessa, que ela é bem estreitinha, né? As travessas têm uma peculiaridade de ser bem mais larga. Eu tive uma infância muito humilde, estudei em escola pública toda a minha vida. Comecei no Colégio Augusto Franco, no bairro Santos Dumont, depois no Colégio Costa Silva, que hoje é professor Paulo Costa, depois que o governador Jackson Barreto fez aquelas mudanças, o nome das escolas. Depois ingressei no curso de História, de licenciatura em História na Universidade Federal de Sergipe, onde cursei mais ou menos até a metade do curso. Depois ingressei no curso de Direito da Universidade Tiradentes. E durante todo esse período de faculdade trabalhei como balconista de loja, fui comerciário durante muitos anos, fui fotógrafo, cinegrafista, pintei o set aí para sobreviver, como a maioria dos brasileiros que tem um sonho, que perseguem um objetivo de vida. Ao concluir o curso de Direito, comecei a advogar na militância, me tornei advogado do PSB de Aracaju e, num permeio aí entre a vida política e a pessoal, ajuizei logo depois que me formei em Direito, que entrei na advocacia no ano de 2000. Eu entrei com ação popular, acho que alguns de vocês vão lembrar, que anulou o concurso do Tribunal de Justiça de Sergipe para servidor. Salvo engano, em 2004, não foi? No ano 2003, 2004, por aí, eu descobri em alguns diálogos que aquela presidência do tribunal tinha formulado um concurso fraudulento e que várias pessoas da sociedade de Sergipe tinham o gabarito da prova. E nós agressamos com a ação popular, conseguimos, numa investigação meio amadora, mas parece que quando as energias do universo conspiram a favor de você, eu digo que eu fui meio o investigador Mário Fofoca, que vai voltar a novela aqui, né? Era aquela coisa embrionária, e a investigação foi surgindo, e as pessoas que se indignavam e que sabiam, cada um que sabia de um detalhezinho daquela fraude, me ligava e dizia: procure aqui que você vai achar prova disso, procure aqui que eu vou achar prova daquilo. E quando nós juntamos tudo, a gente conseguiu comprovar, o concurso foi anulado, e foi feito um novo concurso, e é muito gratificante. Hoje eu tenho encontro com servidores do tribunal, aí que já têm 18, 20 anos de serviço, que até hoje me abraçam, me agradecem, e dizem: eu passei no concurso porque o senhor anulou o concurso fraudulento, e eu pude fazer o concurso em condições de igualdade, porque em condições que a qualificação é o QI, não o QI de quem indica, mas o QI do quociente inteligente. Porque o outro concurso era impressionante. Eu lembro bem que a presidência do tribunal contratou uma fundação do Ministério Público de Alagoas, que
contratou, na época, a FAESP, Faculdade de Administração de São Paulo, que subcontratou a Faculdade São Luís, aqui da Rua Laranjeiras. Sim. Veja que parafernália eles fizeram para voltar. Hoje a Faculdade São Luís é administrada pela UNIT, mas não era na época, era uma faculdade privada de um grupo pequeno de professores aqui. E um deles era muito ligado ao presidente do tribunal da época. Então, fez-se todo esse arranjo. Isso porque, só para resumir, para fechar esse ciclo, como eu descobri, o cabra teve tanta preguiça de fazer a prova que ele copiou de uma prova da UAB de São Paulo, que já tinha. Curiosamente, para quem está nos assistindo, a prova da OAB difere-se de concursos de direito, porque a prova da OAB só tem A, B, C e D como alternativas. 4. O que é que eles fizeram? O concurso tem que ter 5. Ele criou a E. Mas ele criou uma E em todas as questões que era errada. Só que em algumas questões, o enunciado era marca errada. Quando ele criou as E's erradas, ele criou 2 respostas certas para várias questões. Exato. Então, o concurso teve quase metade da prova anulada por 2 questões, 2 respostas certas. E isso me chamou a atenção. E quando eu fui investigar, eu descobri que ele não teve nem trabalho de fazer uma prova autêntica. Ele copiou de outros concursos. Aí eu descobri que a parte de História e Conhecimentos Gerais tinha sido o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, do ano anterior. E aí, quando a gente foi catar, descobriu-se tudo e anulou-se, e isso me projetou politicamente. Meu pai já era político, era vereador, mas meu pai já não queria mais ser candidato. E quando se fez uma primeira pesquisa, viu-se que aquele evento, porque eu cheguei a dar entrevista no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, e várias matérias foram publicadas, isso colocou o nosso nome tão em evidência. Quando se fez uma pesquisa naquela oportunidade, meu nome aparecia como um dos mais em evidência para ser candidato. E aí meu pai já tinha essa intenção de não disputar um 4º mandato de vereador e decidiu, olha, vamos passar a trabalhar seu nome para ver se a gente se dá certo essa alternância. Aí, à época, o PSB teve como candidato Zeca da Silva, eu, Robson Viana, Dr. Ednei Caetano, Jeremias Romão, pastor, que era vereador na época, e eu fui o segundo colocado da chapa. O pessoal não acreditava muito, né? Novo. Fizeram 3, não foi naquela época? 2, ganhou o Zeca e eu. O Robson Viana ficou como primeiro suplente. Ah, foi verdade. Agora aí o Zeca virou deputado 2 anos depois e o Robson assumiu conosco. Sim. Em 2008, o Robson se reelege mais votado. Isso. Aí depois disso, já vereador, acho, Flavão, que eu sou o único exemplo, o único caso de alguém que passou em concurso público sendo vereador já. E eu estava no mandato, eu era concurseiro antes disso, comecei a estudar indo para concurso. Já tinha sido aprovado no concurso de defensor público do Maranhão, de delegado da Paraíba. Delegado da Paraíba eu perdi na prova física, gordinho, né? Gordinho não corre muito, rapaz. Aí, Maranhão, eu assumi, pedi licença sem remuneração. E aí, na vereança, eu passei no concurso de advogado da DESO, que é o mesmo concurso que Ricardo Vasconcelos, que é presidente da Câmara. Passou, foi aprovado, nós fomos aprovados no mesmo concurso. E eu passei no concurso para defensor público de Sergipe, também já vereador. Eu tomei posse como defensor, já estava no 3º ano do primeiro mandato de vereador. E um fato inusitado, eu lembro da sua posse, eu tive presente, foi lá no Palácio, e na época seu pai teve o prazer dele mesmo lhe dar posse, que seu pai tinha sido nomeado defensor público geral meu pelo pai, governador. Foi, curiosamente, quis o destino, e foi uma conjunção de fatores, porque no dia da posse, o ex-governador Marcelo Deda, saudoso Marcelo, teve que viajar. Quem me deu posse como governador foi Belivaldo Chagas, que também era defensor público, hoje aposentado, e meu pai, que era o defensor geral. Foi um momento muito feliz e sou muito realizado na minha profissão. Acho que no meu discurso de posse eu disse, hoje eu estou me tornando o que eu sempre quis ser. E não mudo uma vírgula daquilo. Gosto da política, mas a defensoria pública eu acho que é uma das profissões mais nobres. Você briga, você batalha pelo direito daqueles que não têm quem brigue por você. E eu ainda tenho o privilégio de receber salário por isso. Então, é gratificante em todos os aspectos e, graças a Deus, é uma carreira que vem sendo reconhecida não somente salarialmente, de estrutura, mas pela sociedade. Hoje a sociedade tem uma percepção clara da importância da defensoria pública, sobretudo num país que houve um empobrecimento muito grande nos últimos anos. A gama de pessoas que hoje são assistidas pela defensoria é absurda, por conta do empobrecimento da nação, da concentração de riqueza que ocorreu nos últimos tempos. E num resumo rápido, para eu não tomar o podcast todo contando uma história, é esse o resumo da vida de Elber. O resto o pessoal já sabe, fui vereador
3 vezes, esse é o 4º mandato. Fui secretário de Turismo do saudoso Marcelo Deda, de 2011 a 2014. Fui secretário de Cultura do governador Jackson Barreto, de 2015 a 2016. E estou aqui, no Realpolitik, conversando com meus amigos. É isso. Após essa jornada, Elber, eleição de 2020, o PSB, na verdade, sofre um revés e não consegue atingir o quociente eleitoral para fazer um vereador em Aracaju. E você passa 2 anos e 8 meses, se eu não me engano, fora da Câmara, até quando se conclui o processo de cassação dos ex-vereadores Sávio, de Varda da Lotérica, e Fábio Meirelles. Me fale um pouco sobre esse período fora da Câmara, sobre a luta judicial que você travou e sobre esse retorno à Câmara Municipal depois desse período aí. Vamos lá. Para que as pessoas entendam o que acontecia. A lei eleitoral hoje, pelo menos até que se vote essa mini-reforma, prevê o seguinte: a cada uma candidatura de um gênero, você tem que ter 2 candidaturas do outro gênero. Na prática, como as mulheres ainda são minoria na vida política partidária, na prática, para que você tenha 2 candidatos homens, você tem que ter uma candidata mulher. E aí você vai multiplicando isso. O partido PSC fez a seguinte estratégia. Eles só tinham 6 candidatas mulheres. E com 6 candidatas mulheres, eles poderiam lançar 12 candidatos homens, totalizando 18. E eles ficaram com medo de não atingir o quociente eleitoral com 18 candidatos, que não atingiriam, é bem verdade. O que é que eles fizeram? Eles criaram 4 candidaturas fantasmas de mulheres. Eles pegaram mulheres comuns, pessoas da sociedade, que nunca tiveram interesse na política, pediram: me dá teu nome de eleitor. Escreveram essas mulheres como candidatas. E o que me chamou a atenção, no dia do resultado das eleições, quando eu vi que não tinha obtido sucesso, no dia seguinte eu fui pesquisar no computador, aquele dia da ressaca da derrota, né? Você bota aquele café amargo, vai pro computador, futucar. Tá falando com alguém que conhece. Exato. Aí, nós futucando o resultado, me chamou a atenção um fato que um eleitor me mandou. Ele botou: vereador Elber, é um absurdo. O senhor é um vereador atuante com mais de 2.300 votos, não foi nem suplente. E 4 mulheres com 0 votos são suplentes. E me mandou a tela daquele aplicativo do TRE. E me chamou a atenção naquele print que ele me mandou que as 4 mulheres eram do PSC. Era uma sequência, PSC 0000. Isso me chamou a atenção. Eu digo: poxa vida, vamos fazer uma coisa. Peguei os nomes delas e procurei nas redes sociais, se elas tinham Facebook, YouTube, Instagram, e percebi que das 4, 3 tinham redes sociais e que não havia, Defon, Flavão, nenhuma menção durante o período de campanha ou pré-campanha ao fato de serem candidatas. Nada. Elas passaram a campanha inteira. Tinha uma que viajou a eleição inteira, tinha foto em Porto de Galinhas, em Maceió, e uma só tinha foto de lancha com champanhe e tal, e a outra fez campanha para Camilo do PT nas redes sociais dela. Ou seja, e aí chegou, isso aí já foi absurdo. Eu fui ao TRE para descobrir se essas pessoas foram votar no dia, que seria mais uma prova, porque você não consegue descobrir em quem elas votaram, que vota secreto. Mas se elas compareceram, tinha como descobrir. Quando eu fui, elas foram votar. Aí é pior, elas foram votar e não votaram em si mesmas. E para completar, eu conversei com... Aí eu já comecei a conversar com minha advogada, Ana Menezes, a Ana fez: vamos esperar 5 dias, que daqui a 5 dias é o prazo para prestação de contas. Vamos ver como virá essa prestação de contas delas. E vieram zeradas as prestações de contas. Ou seja, elas não fizeram campanha nas redes sociais, e é bom lembrar que foi uma campanha em meio à pandemia, que o contato físico entre o candidato e a população era muito limitado, então a rede social era um instrumento absurdo de comunicação. Elas abdicaram desse instrumento, foram votar e não votaram em si mesmas, não tinham um gasto sequer. Quando essa denúncia surgiu no cenário, aí já começou a se falar a boca pequena, chegou a mim uma outra informação, que das 4 candidatas fantasmas, uma era irmã, outra era sobrinha e outro era a secretária do lado, o presidente do partido. Ou seja, é impossível você ter sua empregada doméstica, sua irmã e sua sobrinha candidata, né? É um bolo só, absurdo para dividir. E na audiência, aí já entramos com a ação, o Ministério Público viu que era tão escandaloso que encampou o polo ativo e entrou também com outra ação.
a ação foi movida e os partidos vieram depois, PSB e PT, porque inicialmente as duas vagas não seriam do PSB, seria a minha vaga e a vaga do PT, que seria o Camilo. O Camilo, no desenrolar do processo, por conta de outro julgamento, o julgamento dos votos de alguns candidatos do PT, que houve erro de filiação, entre eles a Manu e mais 4. Bom registrar que a Manu não fez nada de errado, o partido errou. O partido esqueceu de enviar o nome deles lá em abril de 2020 como filiados. E eles estavam filiados. Estava na filiação interna. Exato, porque você se filia internamente e o partido, em abril, que é a data remete no sistema eleitoral para o TRE. Atualização das listas. Atualização das listas, que ocorre atualizações, salvo engano, em setembro e abril, todo ano. Abril e setembro. Abril e setembro. Na atualização de abril, o PT... Aquela coisa, a pessoa se filia, né? E guarda-se a ficha. E eu sou presidente de partido, eu sou tão psicótico para não prejudicar ninguém, que assim, na hora o TRE, você manda a lista, o TRE publica a lista de filiados e você tem 72 horas para impugnar a lista. Faltou fulano. Eu sempre deixava o jurídico, na hora que a lista sair, eu quero ver. Porque eu conferia um a um, eu tinha anotado quem eu tinha filiado. Então, alguém do PT comeu mosca, como se diz na história, e quando eles se filiaram lá no final, deu não filiação. E, enfim, aí o voto seria do Camilo, passou para o Zezinho, o PSB fez as duas vagas. Na instrução processual, nas audiências, a juíza perguntou à mulher se essa aqui não era parente, se ela foi candidata. Ela disse, não, é porque o menino trabalhava no partido, era meu vizinho lá da rua, e ele disse, olha, fulana, eu preciso levar nome de mulher para ser candidato, senão eu fico desempregado. E aí eu dei meu nome para ajudar. Então foi assim, crasso, eu ganhei na primeira instância. Infelizmente, no recurso que eles interpuseram, o TRE de Sergipe foi um TRE naquela composição da época extremamente conservador. Foi o único TRE do Brasil que não caçou ninguém por fraude. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, uma fraude tão grotesca, tão escandalosa, a que você deve essa demora de 2 anos e 8 meses para a conclusão desse processo? Em parte, as estratégias jurídicas que os advogados dos vereadores fizeram, eles recorriam de tudo. Qualquer decisão milimétrica do juiz, eles recorriam, e cada recurso dele, para vocês terem ideia, parava o processo 2 meses. E tal. Eles foram ganhando meses e meses nesses recursos, e a postura conservadora do TRE. O julgamento do TRE aqui foi algo absurdo, certo? O relator disse tudo isso que eu estou dizendo aqui, mas disse que não estava convencido de que, por si só, isso configurava uma fraude, porque é normal na família 2 pessoas decidirem ser candidatas. Ou seja, e demorou ainda mais para recorrer para Brasília e tal, mas... E essas candidatas, elas receberam algum tipo de transferência? Elas não usaram? Você já não, disse, elas não receberam nada. Não receberam nada. Outra fraude, porque não repassaram a cota do fundo partidário, da cota feminina. Porque, exato, no mínimo, era para ela ter recebido a cota, ter pelo menos impresso, já que não fizeram campanha tão ostensiva, impresso pelo menos o santinho, que é o básico, ou feito postagem. Flavão, não fizeram nada. O meu advogado lá em Brasília foi o José Hollenberg Leite Neto, que é um advogado renomadíssimo, neto do ex-governador José Hollenberg Leite, né? E hoje é um dos melhores advogados do Brasil. E quando eu apresentei o caso a Zé, ele fez, se houver um livro de direito eleitoral, que houver, configura-se fraude eleitoral. Opção 1, opção 2, tem 10. Seu caso ticou as 10, fechou a prova. Porque eles conseguiram conseguiram fazer todos os tipos de fraude feminina num caso apenas. Então, assim, foi algo absurdo que nos tirou 2 anos e 8 meses de mandato, porque é bom que a população entenda. Como eles lançaram 32 candidatos por causa da fraude, eles atingiram a votação. Eles só podiam chegar a 18. Ou seja, eles lançaram 14 candidatos a mais. E mesmo com esses 14 candidatos a mais, eles passaram da votação do PSB apenas 64 votos. Então, essa fraude foi decisiva para que eu não tivesse assumido a Câmara dia 1º de janeiro de 2021. E por isso que a decisão do TSE foi anular a chapa inteira, por 7-0, e ainda com requintes de protestos incisivos do ministro Alexandre Moraes, da ministra Carmen Lúcia, dizendo que aquilo era um escárnio, e a ministra Carmen Lúcia citando que o TRE de Sergipe quis se enganar com aquela situação. Faço sempre o recorte de uma coisa. A atual presidente do TRE, a desembargadora Elvira Maria, ela à época não era presidente, era membro, e à época ela foi um dos 2 votos que eu tive
pelo reconhecimento da fraude. Ela entendeu desde lá que aquilo era fraude. Então, quando se refere à crítica ao TRE, não é essa composição, e sim a composição que o TRE tinha na época, há um ano atrás, porque a composição a cada biênio ela se modifica. Ô Elber, eu queria voltar um pouquinho lá atrás. A gente estava naquela parte histórica e Defon deu esse salto aí para a sua posse. Eu queria saber o seguinte, o que é que você destaca? Você teve 2 mandatos, não foi de vereador? 2 ou foram 3? 3. Esse seria mandatos. o quarto. 3 Quais foram as principais contribuições, ações? Como foram os seus 3 mandatos na Câmara de Vereadores? Assim, o que ficou de marcado assim, de mais importante? Flavão, eu tenho uma felicidade muito grande que eu consegui fazer. É muito difícil para o vereador fazer projetos que impactem diretamente na vida das pessoas. Porque a função da vereança é essencialmente fiscalizadora, né? O que o vereador faz essencialmente é fiscalizar. Mas alguns projetos que a gente fez teve um debate muito grande. Vou dar um exemplo do primeiro. O primeiro, um que ganhou muita notoriedade. Eu fiz um projeto que vigeu até o início do governo João Alves, o último governo João Alves da prefeitura, até 2013. Até 2013 foi proibido cobrar em estacionamento de shopping center em Aracaju. eu lembro disso. Shopping center, universidades, supermercados, hipermercados. Porque foi uma lei que eu embasei no seguinte, vem cá, vamos raciocinar juntos. Se um shopping center é obrigado pela lei urbanística a disponibilizar tantas vagas de garagem pela área interna que ele tem. Se você monta uma galeria, por exemplo aqui, esse prédio, pelo tamanho dele, ele é obrigado a disponibilizar 4 vagas de garagem, né? Vai aqui a Gabi, o esposo dela são os proprietários e bota as 4 vagas de garagem. Aí daqui a pouco eles resolvem cobrar pelas 4 vagas de garagem. Eu, como consumidor, tenho o direito, não vou botar não, vou botar na rua. Quando eu coloco na rua porque eu não quero pagar, o que é que acontece? Eu criei o dano urbanístico. Ou seja, a vaga que você é obrigado a criar não pode ser cobrada. Você pode até dizer, pelo direito urbanístico, pelo tamanho do meu empreendimento, eu tenho direito a 4 vagas, tudo bem, eu vou disponibilizar 20, as 4 têm que ser gratuitas, da quinta em diante isso. Sim. E eu descobri que o que a Unite, a Pio Décimo, os shoppings faziam era isso. Eles tinham que... Isso são o quê? São investimentos que o empreendedor é obrigado a fazer para reduzir o impacto urbanístico do empreendimento dele na região. Imagine se a Unite não colocasse um estacionamento, por exemplo, naquela região do Augusto Franco, que caos ia virar aquelas ruas circunvizinhas. De tanto carro, de tanto ônibus chegando do interior. Quando ele cobra pelo estacionamento, ele submete aquela comunidade a esse caos. E aí eu fiz essa lei ainda na gestão Marcelo Deda, foi aprovada. Os sindicatos ingressaram na justiça, os sindicatos de empreendimentos. Curiosamente, que da FENIM, que hoje eu sou muito ligado a eles, e tal, até porque acho um segmento importantíssimo para difundir a educação, mas naquele ponto estavam errados, e eu continuo com a minha opinião. E nós mantivemos, o Marcelo Deda bancou a discussão, Edivaldo Nogueira também, por dever de justiça, tem que registrar que ele bancou. Quando João Alves Filho ganhou a eleição em 2012, em 2013, um dos primeiros atos de João Alves Filho foi mandar para a Câmara revogando a minha lei. E a lei que foi feita, eu acho que foi em 2005, 2006, proibiu cobrar estacionamentos em Aracaju de 2006 a 2012, a 2013. Isso foi uma lei que teve muito impacto. Eu fui autor do projeto de lei que incluiu o companheiro ou companheira LGBT no serviço de previdência do município de Aracaju, que criou e permitiu a utilização do nome social nas escolas e também nos servidores públicos de Aracaju. Ou seja, e são vários projetos, são várias situações que ocorram com o decorrer da situação. Vou me lembrando que é projeto de sua beleza. A gente fez a lei para os pacientes fibromiálgicos agora mais recentemente, algumas questões ligadas ao transporte público, o passe escolar dos ônibus poder ser utilizado aos domingos, aos sábados e domingos, que até então... E feriados também. E feriados, porque até então o passe escolar só podia ser utilizado nos dias de ensino regular. E nós discutimos que com a ampliação da educação, da carga horária, tinha aula de sábado e de domingo, você tinha também atividades paradidáticas que eram complementares à educação, uma peça de teatro, um filme. Aquele momento também era uma educação complementar para o estudante. E foram vários e vários projetos que me deram a felicidade e a percepção de ter sido um vereador. Acho que talvez isso faça com que a sociedade
me reconheça como um bom parlamentar, eu consegui fazer leis que impactaram diretamente na vida das pessoas. Alguns outros projetos mesmo que não foram aprovados, e que depois foram aprovados na briga política da questão. Por exemplo, empreendimentos como esse. A prefeitura, em determinado momento, chegou e cobrou uma fortuna para se colocar uma placa aqui na frente. E aí nós criamos que uma placa até determinado tamanho deveria ser gratuita, porque é direito do empreendedor poder identificar seu comércio para o seu consumidor, para o seu cliente. E a partir daí, se você quiser ampliar essa publicidade, modificá-la, colocá-la em outra dinâmica, poderia pagar, mas que uma placa mínima deveria ser direito. Na época, o prefeito vetou o meu projeto, mas o meu projeto criou uma mobilização tão grande do segmento do empreendedorismo que forçou a enviar um outro projeto. Não tem problema nenhum ter sido da autoria dele, não. A gente ficou contente, foi que a população foi agraciada. E tem vários outros que agora me fogem à mente, mas daqui a pouco eu vou lembrando de mais coisas. Eu faço um resumo disso e dizer uma coisa. É muito difícil, na estreita competência legislativa da vereança municipalista, você conseguir projetos que impactem a vida da pessoa. Nós conseguimos fazer a TV APLP transmitir as aulas da rede pública de ensino durante a pandemia pela TV. Agora eu me recordo disso. A alteração da lei de incentivo à cultura e N coisas. Tenho curiosidade a respeito dessa época da lei do estacionamento, porque em 2011 eu estava na direção do DCE da UNIT e a gente travou uma luta porque a UNIT voltou à cobrança de forma arbitrária. A lei ainda não tinha sido revogada e ela voltou de forma arbitrária. Inclusive, a gente contou na época, a bem da Justiça falar, com o apoio do deputado Venâncio Fonseca, que aprovou uma lei semelhante a nível estadual. A Venâncio replicou a lei em âmbito estadual, na Assembleia. Em âmbito estadual, e a gente travou uma luta árdua naquela época. Conseguimos ainda segurar por uns 2 ou 3 anos, mas depois, como a lei foi revogada, a UNIT voltou. Eles queriam peitar a lei, acho que conseguimos na Justiça eliminar para manter a vigência da lei. Aí, quando o João Alves era muito alinhado, sobretudo com o professor Uchoa, exato, e eles trabalharam para revogar a lei na Câmara Municipal, e era a legislatura que eu não estava compondo, eu não estava participando dessa legislatura. E eu estava como secretário de Estado. Eles aproveitaram que eu não estava lá para fazer debates maiores e questionar. Acho que vale a pena destacar também uma prática que hoje se incorporou à questão do direito do consumidor. Existia uma prática muito grande que você chegava num hospital, por exemplo, Deus o livre, o parente de alguém de nós aqui passa mal, e o primeiro hospital que tem no caminho é um hospital particular. Então, você chegava ali na urgência do São Lucas, por exemplo, tem plano de saúde? Não. Para atender eu tenho que deixar um cheque de calção aqui para ser atendido. Nós conseguimos, nós verificamos que algumas decisões da jurisprudência nacional nos tribunais estavam decidindo que essa decisão era arbitrária, porque a própria compromisso da classe médica não poderia deixar ninguém manter em risco de vida. Risco de morte, melhor dizendo. A gente chama risco de vida, mas é risco de morte, né? Risco de morte. Em risco de morte. E tal. Deveria se estabilizar a pessoa e após estabilizada, ela não tendo, ela seria removida, mas aquela questão de risco iminente de morte deveria ser debelada. Então, nós conseguimos implantar isso. Na época, a opção de dono do hospital ficou com raiva de mim, mas foi uma coisa que, sendo justo, a Procuradoria de Saúde do Ministério Público foi muito parceira. A época, a doutora Eusa Missano destacou muito e reforçou muito essa bandeira, e foi uma grande vitória também. É tanto que a prática foi meio que erradicada hoje, ninguém discute mais essa situação. Ô, Elber, você foi secretário de Estado, salvo engano, foi Turismo e Cultura, não foi? Turismo e Cultura. Das duas pastas. Isso. Eu queria que você falasse um pouco como foi a sua atuação nessas duas pastas, a experiência como gestor, nas pastas em nível estadual. E, naquele tempo, muitos analistas enxergavam você em plenas condições de disputa para uma vaga de deputado estadual, mais notadamente em 2014. E você abdicou do direito de disputar, né, que, naquele tempo, muitos enxergavam a viabilidade forte até de vitória. Primeiro, fale um pouco sobre a sua experiência, né, nessas pastas e o porquê você decidiu não ser candidato a deputado estadual em 2014. Vamos lá. Acho que o maior desafio para alguém que é político é participar de uma pasta do executivo. Ser prefeito, ser governador, ser secretário de Estado numa pasta que tem orçamento próprio, porque você tem que discutir
políticas para fazer e tem que arranjar o dinheiro para implantar as políticas, né? Porque muitas das vezes o parlamento é muito fiscalizar e muito debate, o parlar, né? Do termo mesmo em si. E quando você vai para, como dizer a coisa, na prática a teoria é diferente, né? Quando você vai para o chão da fábrica, que é o executivo, você é desafiado a criar. E, primeiro, você chega com um preconceito gigante, né? Quando eu fui nomeado secretário de turismo, a Luciana Gonçalves, que aqui está aqui, eu apanhei pouco. Agora, e na época tinha uma coisa que meu pai tinha um motel, né? E era dono do motel. Ele dizia, o que é que um dono de motel entende de turismo, pelo amor de Deus? E a Luciana preocupada, chefe, estão batendo no senhor demais e tal. Eu não tinha nem sido turismo, que tinha sido já presidente desse setor para ser meu secretário adjunto. Conversei com o governador Marcelo Deda, que adorou, ele era do PT, histórico do PT. Hoje o José é um querido amigo, é o presidente do Sergipe Previdência, um executivo competentíssimo, professor da Universidade Federal de Sergipe. Na universidade, fui buscar o Joab Almeida, mestre em turismo, para ser o coordenador do Prodetur em Sergipe. O Renê, um jovem, hoje executivo do Banco do Brasil, que à época era mestrando em economia. Fui buscar no mercado um dos caras mais bem relacionados no mundo, no mercado do turismo nacional, que é o Sérgio Oliveira. Sérgio, que é dono da Top Tour, da agência de turismo, e me ajudou muito. O gordo Sérgio, figura caricata, figuraça ele. E montamos uma equipe muito legal. A gente fez uma política de resgate da autoestima, da valorização dos funcionários da extinta em setor, que tinha sido extinta e acabou sendo recriada pelo governo Marcelo Deda. E a gente conseguiu que o time abraçasse a gestão. Eu criei um relacionamento muito bom em Brasília, junto com o antigo coordenador do Produtor Nacional, o Edmar, o Carlos Henrique Sobral, que é um sergipano radicado em Brasília, sergipano Laranjeiras, um grande amigo a quem eu devo muito, abriu portas em Brasília para mim. Por exemplo, eu aprendi uma coisa em Brasília que o Carlos Henrique me ensinou. Faz uma coisa, compra uma passagem para vir para Brasília dia 27 de dezembro e compra logo para voltar dia 31 de manhã. Senão você passa ano novo aqui, é uma depressão danada. Mas sabe por quê? Quando a gente chegava, ele me ensinou uma coisa. Ó, os ministérios aqui, quando chega dia 30, eles têm que zerar o orçamento. Porque se ele não zerar, o que ele não gastou é retirado dele o ano que vem. Que mostra incapacidade de investimento. Então, quando chega na semana final, ficam os secretários executivos do Ministério tudo doido para ter onde botar o dinheiro que sobrou e sem ter onde botar. É hora de chegar e... Aí eu chegar. Então, o que eu fazia? Eu amanhecia dia 27 de dezembro em Brasília, batia a porta de ministério para ministério. Tem dinheiro sobrando aí? Tem dinheiro sobrando aí? Eu lembro que o Atevaldo era prefeito de Amparo. Sei, do PSB. Do PSB. Aí tem tantos milhões aqui. Eu liguei, peraí. Aí eu liguei para o Atevaldo. Atevaldo, tem alguma obra? Ele tem a Praça da Juventude aqui. Os cadastra ela agora no Siconv que eu vou arranjar o dinheiro. Eu vou mandar 2 milhões. Ele disse, mas eu já dei folga de Natal para todo mundo. A menina está indo para Aracaju para a praia. Faz ela voltar agora e cadastrar o dinheiro. E a gente conseguiu o dinheiro da praia, assim. A gente conseguiu a estrada Santa Luzia Crasto, assim, no apagar das luzes do final do ano. Então, o executivo lhe ensina muitas coisas. A mesma crítica veio quando eu fui indicado secretário de Cultura. Pau, o que é que esse homem entende? Eu tocava violão e mal até hoje. Tocava violão. O que é que esse homem sabe de cultura? E aí, sabe qual foi o desenrolar? Quando eu montei a equipe, eu chamei Irineu Fontes para ser meu adjunto. Irineu, cantor famosíssimo de Sergipe, uma das figuras fantásticas, um produtor, mestre em produção cultural, em gestão cultural. Convidei Lindolfo Amaral, pós-doutor em teatro em Portugal, para ser o diretor das artes cênicas. Trouxe Mário Brito, um dos maiores marchands de obra de arte, incentivador, não marchand do ponto de vista somente de vendedor. Mário Brito é um incentivador das artes visuais. Ajuda vários artistas que têm talento, mas que não têm expertise da administração, que às vezes até passam dificuldade. E o Mário leva a arte, o trabalho deles além divisas e além fronteiras também do país. A gente descobriu nomes fantásticos de geração nova. A Tiara Câmara, a Tiarinha, que é uma figura fantástica, uma menina inteligentíssima, que tive o prazer de encontrar ontem na posse do nosso querido Ézio Deda, lá na Academia Sergipana de Letras. Ézio se tornou um grande parceiro nas parcerias que fizemos do Instituto Banese com a Secretaria de Cultura. Quando a gente monta a equipe, eu acho que o gestor não pode ter. O ensinamento que eu tive disso, de ter dado certo, sem falsa modéstia, é o seguinte:
Não era porque eu era o secretário, que eu era... Não tem aquele personagemzinho do que eu estava falando até com a Marcelinha. Deixe ele, que ele é o pai da cultura. Virou meme agora. Eu sabia que eu não tinha competência e não podia ter a arrogância de achar que eu me tornaria o pai do turismo, o pai da cultura. Eu podia fazer boas gestões à frente de ambas as secretarias se eu tivesse uma equipe que entendesse. Eu lembro que na Semana Mundial do Teatro, nós montamos uma coisa, um festival de teatro imenso nos teatros de Aracaju. Eu digo, vamos levar o teatro para o interior. Vamos levar o teatro para as praças, para o povo do interior que nunca teve acesso a uma peça de teatro, ter teatro. E montamos uma semana fantástica. Aí o Lindolfo Amaral me pergunta, chefe, está na hora de montar vai ter várias entrevistas nas TVs sobre teatro. Eu digo, ótimo. Que hora o senhor vai? Quem tem teatro aqui? Sou eu ou tu, que é pós-doutor? Aí quem vai dar entrevista é você. Mas o senhor, secretário, fala no meu nome que está tudo certo. Eu digo, quem é gestor não pode ter medo de seus técnicos ocuparem. Você tem que fomentar o time. Você tem que... E é tanto que quando eu saí da Secretaria de Cultura, nós saímos numa ruptura que durou poucos meses e depois se reconciliamos, né? O PSB com o MDB, do governador Jackson Barreto. E Jackson Barreto ficou muito grato, porque eu fiz um trabalho de captação de recursos. Na época o governo passava uma dificuldade financeira absurda, o governo não tinha dinheiro para nada. Eu fiz o primeiro Arraiá do Povo com dinheiro que eu consegui na minha boa relação com os deputados federais e senadores. Eu bati Brasília inteira. E eu saí da secretaria em março, no prazo eleitoral, porque eu pensava em ser candidato, e a gente vai entrar na resposta agora. Eu saí do segundo ano. E eu disse, governador, estou saindo, não tem um centavo de dívida e tem 2,5 milhões para o senhor fazer o Arraiá do Povo. E ele com aquela caricata dele, né, aquela figuraça que eu gosto muito de Jacques Barreto, ele diz, aí um sai devendo, o outro arranja dinheiro. Meu Deus, que diferença. E ele queria muito que eu ficasse e eu disse a ele que eu não podia ficar porque eu tinha um dever de fidelidade com o meu partido. Meu partido tinha me indicado para lá. Então, se o meu partido decidiu, eu tinha que deixar. E ele fez, então indique o sucessor. Eu disse, eu não posso indicar porque eu vou traindo o partido do mesmo jeito. E que ele falou tanto, enjoou tanto, eu disse, vou dizer de uma outra forma. Se eu fosse o governador, meu secretário de Cultura era o meu irmão Irineu Fontes, pela capacidade, e ele colocou Irineu Fontes ficou até o final do mandato. E foi muito proveitoso, porque aprendi muito com o Irineu, com o Lindolfo, com o Mário Brito, com o Ezio Deda, com o Tiara Câmara. Era uma equipe muito... Além da minha turma, que sempre esteve comigo, Luciana, alguns que já foram, Amandi, Guilherme Maluf, o próprio Rafael, Rafael Melo, que hoje é assessor do senador Laércio Oliveira, que é secretária adjunto do trabalho, né, do Estado. Hoje, eu aprendi muito com essa galera da cultura, do turismo, e tenho hoje bons amigos. Mas a campanha, para finalizar a resposta, o que aconteceu foi o seguinte, política tem uma coisa, você tem que se fortalecer com o povo e você tem que se fortalecer partidariamente. E o que aconteceu muito foi que naquele momento que eu estava na turismo e na cultura, o atual deputado Luciano Pimentel era o superintendente da Caixa em Sergipe. E Luciano, que chegou quietinho aí naquela história, eu sou executivo do partido, era aquele projeto Minha Casa Minha Vida do governo Lula, casa a granel. A granel, como diz a história, casa a dar com pau e tal. Ele fez tanto projeto de financiamento nas casas que... E os prefeitos começaram... O prefeito vai bajular quem dá coisa a ele, né? E tal. Aí os prefeitos começaram a se engraçar e começaram a implantar, e o Luciano legitimamente foi ocupando esse espaço e não houve um posicionamento claro do partido naquele momento. O partido ficou, pode ser. Então, o que acontece? Por mais que eu fosse bem posicionado, eu sabia que o partido só faria um. Então, eu, com a minha política de turismo e de cultura, que foi válida, não ia disputar uma eleição com alguém que tinha distribuído 3 mil casas no estado de Sergipe inteiro. Seria algo assim, coisa. O Luciano é deputado já de terceiro mandato, faz um bom mandato, tem uma atuação política respeitada. Estou fazendo um registro de como foi a história. Sim. Isso. A posição dele naquele momento foi mais estratégica do que a posição administrativa que eu tinha, e isso o potencializou na disputa interna a ganhar meu espaço, porque quando chegou na hora de ouvir os prefeitos do partido, não, Elber faz um bom trabalho, mas Luciano deu as casas aqui. Exato. E aí foi. É interessante, falando com o espectador, a gente ter acesso a esse tipo de informação de bastidores aqui, porque são coisas que raramente são faladas em ambientes de comunicação. E o intuito do projeto é justamente esse.
Quero registrar aqui que hoje, além de estarmos transmitindo ao vivo, estou me sentindo num talk show aqui, porque a equipe de assessoria do Elber... Meu staff todo. Lotou aqui, formou um auditório aqui. Quero mandar um abraço ao advogado Zuzarte, Max, também assessor, Luciana, chefe de gabinete, Marcelinha da comunicação, Gabi aqui, nossa produtora do Buzina Estúdio Podcast. Obrigado pela presença. Elber, você faz essa trajetória aí, 3 mandatos como vereador antes desse, não é isso? Isso. 3 mandatos como vereador, um tempo sem mandato, que foi o tempo que você ocupou essas pastas no Executivo. Sim, 6 anos. E agora você volta num período de tempo que você vai ter 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses por aí de mandato? Exato. Agora 1 ano e 3, né? 1 ano Falta e 3. outubro, novembro e dezembro, que já está no mês de setembro. setembro, e o ano de 2024. Para esse período de mandato agora curto, acelerado, com uma eleição no meio, qual é a sua perspectiva? Fazer que nem JK, transformar 1 ano e 4 meses em 4 anos. JK foi 55, né? É trabalhar incessantemente. E nesse ritmo, botar a equipe também. Tá vendo que todo mundo tá participando de tudo? E tal. Fazer, agregar pessoas novas, potencializar o trabalho, entender quais são as necessidades de Aracaju. Uma coisa que eu aprendi durante esse espaço de tempo que eu fiquei fora. A gente vive muito, sabe, Flavão, às vezes, quem tá na política no mandato, vive muito numa bolha. E você começa... Quando você fica fora do mandato, você não se apercebe de como a sociedade enxerga a política, o seu parlamento, a sua área de atuação. Eu percebi uma coisa. Eu achava que o que a Câmara de Vereadores fazia, todo mundo sabia. Apesar de ter televisão, de ter tudo, o que acontece? Eu só conhecia de fora 2 mandatos de vereador. Só chegava a mim o que 2 vereadores fariam. Ou Ricardo Marques e Breno. Os demais, o que eles discutiam, não chegava a mim. Eu sabia porque eu era do meio político. Mas quando eu estava no meu dia a dia, dando aula, ou na Defensoria Pública, trabalhando como defensor, as informações dos demais não me chegavam. Chegava uma coisa ou outra de Emília, mais na disputa de Edivaldo Nogueira, mas de proatividade. E não por falta de proatividade dos outros, que eu vejo que eles produzem. Mas você furar essa bolha e fazer sua atuação chegar até a ponta é muito difícil. É muito difícil. E eu voltei com a percepção de não querer gastar energia muito com algumas coisas que eu gastava. Às vezes você se estressa com alguns debates, que são debates. Porque seu partido fez isso, seu partido fez aquilo. O povo não está ligando. Flavão disse uma coisa interessante. É porque a população não está voltada para a eleição. Basta a gente ver como é a eleição de prefeito de São Paulo. O Russomano, ele é o campeão em disparar na frente na eleição de São Paulo. Sabe por quê? Porque o Russomano, ele tem 2 públicos cativos. Do programa dele, que ele está toda tarde na TV com aquele negócio. Consumidores lá. O consumidor, o Celso Russomano, estando bom para ambas as partes e tal. E na igreja evangélica. Isso. Que ele é pastor lá e tal. Então ele tem 2 públicos cativos. E aí quando faz pesquisa todo ano para prefeito, Russomano é disparada. O povo de São Paulo não tem tempo nem para dormir direito. O cara sai da casa dele 4 horas da manhã, pega um metrô, 2 ônibus, chega no trabalho cansado, passa o dia inteiro. Quando ele consegue voltar para casa, já é quase 8h30 da noite, já na hora de dormir para poder acordar. O povo de São Paulo acorda um belo dia e diz: eita, a eleição é semana que vem. Em quem eu vou votar? Vou ter que escolher Em quem agora. eu vou votar? Aí ele vai, 8, 10 dias antes, e decide em quem eu vou votar. Aí ele vai catar, e aí, desculpe quem gosta, mas se a proposta do Real Política é essa, eu vou falar sério. Quando eu olho, o que é que o muçulmano tem para eu votar para prefeito dele? Além da bandeira religiosa e do fato do programa. Nada. Aí ele vai, tradicionalmente, escolhe entre PSDB e PT e vota. Exato. E vota. Então, assim, a gente acha que a população está muito... O cara quer saber quem está resolvendo os problemas do dia a dia. E quem pode resolver. E quem pode resolver. Exato. Ele quer saber se o corredor de ônibus vai ser bom para ele ou não, se o posto de saúde tem médico ou não, se o filho dele passou mal e teve vaga na urgência, se ele conseguiu matricular o filho na escola pública perto da casa dele, o que vai facilitar a vida dele, se ele conseguiu ter uma creche para a mãe também trabalhar e ajudar nas finanças de casa. E aí o Flavão tem razão. Agora, as pesquisas agora captam quem está mais sendo lembrado, que ajuda. Isso. Ajuda. Mas quando chega perto, as pessoas vão olhar outras perspectivas. Isso não quer dizer que candidato que está liderando agora não pode ganhar a eleição. Pode. Vai analisar também, né? Vai analisar também. Mas quando a coisa afunila, é que é o pega para capar mesmo, como diz a história. É a confusão. Até lá é aquela percepção. É bom ser lembrado? É.
E acho que uma das coisas que eu aprendi, né, fora desses 2 anos e 8 meses foi isso, a não gastar energia, e eu pretendo não fazer isso, com algumas coisas que são... Às vezes a gente no parlamento se estressa, chega a ter embates mais aguerridos, em alguns momentos de exacerbação, a ofender um colega de parlamento, que depois, quando você esfria a cabeça, você pede desculpas. E eu percebi que vários desgastes que eu tive anteriormente foram desgastes desnecessários que só faz você aumentar a ruga, aumentar o estresse, diminuir o tempo de vida útil no mundo e tal. Então, é você ser firme nas suas posições. Ó, daqui eu não passo, eu não vou transigir com uma coisa que eu não acredito. Mas para fazer isso você não precisa gritar. Né? E a população tem uma forma curiosa de perceber as coisas. Curiosamente, no meu mandato, que eu fui mais atuante na visão fiscalizadora, foi quando eu fui o líder da oposição. Teve eleitor que chegou para mim e disse, olha, eu acho o seu mandato fantástico, mas eu acho você briguento demais, eu não gosto de gente briguenta e não vou votar. Então, para você entender a cabeça do eleitor, é um exercício complexo. Sim, esse não é exato. Então, esse novo mandato, o Elber vai vir com um perfil mais light. É o Binho Paz e Amor. Paz e Amor? Sim, mas fiscalizador e centrado nas coisas que são objetivas. Por exemplo, ontem eu fiz uma reclamação pública que o Poder Judiciário tem que se sensibilizar de que, com intenção ou não, o Judiciário é sempre o instrumento para que Aracaju não tenha um plano diretor revisado. Nosso plano diretor é o texto originário votado no ano 2000 e todas as vezes que está na iminência de se aprovar um novo plano, uma entidade de classe, uma associação, ou o segmento empresarial, ou o segmento ambientalista, agora foi o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Movimento Negro Crilibé, daquela região ali da Caixa d'Água, Caixa d'Água e tal. Aí entra com a ação, bloqueia tudo. Pela terceira vez, de 2005 para cá, é a terceira vez que o plano diretor é interrompido por uma ação judicial. E a justiça dá uma liminar, aí o plano fica parado 5 anos por uma liminar. Quando volta, em 5 anos a cidade já mudou. Aí você perde todo o dinheiro aplicado nos projetos, nos estudos. Então, assim, esse é um debate que a população se importa. O debate de se melhorar o transporte coletivo de Aracaju, implementar esse consórcio, é um debate que tem que ser feito. A discussão da terceirização da saúde, da implementação das ONGs privadas na saúde, é um debate importante, com o qual eu sou declaradamente contra privatização de saúde, porque pode-se falar... A moda é falar mal de servidor público, mas enquanto era servidor concursado da prefeitura, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta da prefeitura, ninguém via ninguém em plantão pulando muro para ir para balada, não. Agora, o absurdo que está se fazendo é médico fugindo de madrugada, cena parece adolescente fugindo do pai para ir para a festa, por um médico todo de jaleco branco pulando o muro do posto de saúde. Então, assim, esses debates é que importam, são nesses debates que eu vou me focar. Essa discussão, por exemplo, houve avanços, era uma coisa que eu estava defendendo. Transporte escolar tinha que usar os corredores. Os táxis, quando tiverem com passageiro, tem que usar os corredores de ônibus. Corredores, vou não chamar nem corredor de ônibus, corredores de via rápida para transporte coletivo. Público. Por quê? O transporte coletivo público ele tem que ser privilegiado sobre o veículo individual. Em qualquer lugar do mundo civilizado é assim. Agora, tem que ir adequando para o transtorno ser menor. Porque uma coisa é fato. Todo mundo que anda de ônibus, eu faço o termômetro pelas pessoas que me cercam. Minha família tem um empreendimento hoteleiro na Orla de Atalaia. Eu tenho uma cuidadora da minha tia idosa que trabalha lá em casa. E eu pergunto, doutor, diminuiu muito o tempo de eu chegar em casa, depois do corredor. Então, quem precisa de política pública é esse povo. O rico, ele precisa muito pouco da prefeitura e da Câmara. Primeiro, o que é que o município faz de serviço? Saúde, o rico tem plano de saúde. Mas é rico não, a classe média, média e média baixa tem plano de saúde. Tem plano de saúde? Tem. A educação pública usa? Não usa. Tudo escola particular. Quando você vai espremer, quem precisa das ações de saúde, de políticas municipais é o mais carente. Então, eu acho que é nisso que eu quero focar o meu mandato, sempre resguardando, por exemplo, segmentos empresariais, o empreendedorismo que gera emprego e renda tem que ser protegido, tem que ser tratado de forma diferente, a gente estimular que mais pessoas empreendam, como eu fiz lá na lei da sinalização, das placas, que foi conhecida chamada, né? Das placas, em várias outras tributações, quando houve o aumento do ISS, nós batemos muito nessas questões e conseguimos baixar alguns ISS que iam aumentar
abruptamente de uma hora para outra. Brigamos muito pelo IPTU. Cheguei a ganhar a ação de anulação do aumento do IPTU em Sergipe, só que a prefeitura recorreu e o Supremo sentou no processo até hoje, e o processo não é julgado. Que ano isso? Nós conseguimos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade do IPTU, creio eu que em 2016. 2016, 2017. Final do mandato de João Alves ali, para o começo do mandato de Edivaldo. Foi. Não, o julgamento já foi no mandato de Edivaldo Nogueira. Foi 17 para 18. Eu creio que o julgamento, efetivamente, foi em março de 2018, por aí. Porque eu lembro que o julgamento se iniciou em novembro. Em novembro, teve um pedido de vista. E foi interessante, né? Aí veja que Flavão, veja coisa interessante. O julgamento começou em novembro. E ele se desenhou em novembro de 17. Aí ele se desenhou e eu achava que pelo clima que estava ali eu ia perder. Sei. Porque eu alegava a ofensa ao princípio da proporcionalidade dos reajustes. Suza, que é advogado também que está aqui, aí veja. E aí quando chegou em novembro, a prefeitura fez suscitou uma questão prejudicial. Disse que não tinha mais sentido aquele julgamento, posto que a prefeitura, a gestão já de Edivaldo Nogueira, teria revogado o aumento. E eu questionei, não houve revogação. Houve uma diferenciação da forma da cronologia do aumento. Mas vai chegar no mesmo patamar final. Vai chegar de forma mais diluída, mas vai chegar. E aí retiraram de pauta. E ali naquele dia eu senti que eu ia perder o clima. Você é acostumado a julgamento, eu faço audiência, participo de pleno de tribunal desde 2002. Então há 20 anos que eu faço isso, eu sei como é isso. O clima era ruim. Quando começou a voltar para a pauta, o processo ia voltar, eu fiz uma visita aos desembargadores. Aí já era março. Sim. Aquela visita institucional, de advogado, de debate, de discussão jurídica e tal. E os 2 desembargadores, cheguei na sala de um determinado desembargador, porque com questão ética, eu não vou dizer não, eu disse, senta aí, vamos tomar um cafezinho. Eu disse, rapaz, eu estava observando aquela sua ação, aquele aumento foi muito grande. Eu vi o IPTU lá de casa, quando chegou... O efeito pessoal do IPTU de cada um mudou o voto de muita gente ali. Porque aí eu até cheguei para a assessoria. Acho que conversei com a Luciana. Disse, rapaz, acho que vai dar para a gente ganhar, viu? Porque a galera recebeu o boleto com o aumento. Porque o aumento era estrondoso. A pessoa que pagava R$1.000 de IPTU passou a pagar 3.500. Eram aumentos assim absurdos. E a gente conseguiu vencer. Eles conseguiram recorrer para o Supremo e dar efeito suspensivo ao recurso. Foi um absurdo, mas o relator deu e hoje permanece essa situação. Mas, assim, foram disputas curiosas aí, esses debates. É interessante essa impressão de como se forma a opinião pública. Eu pego o exemplo da questão dos corredores de ônibus. Pelo meio que a gente frequenta, pelas redes sociais que a gente olha, a gente começa a ter uma impressão de que os corredores de ônibus têm uma reprovação absurda, uma reprovação quase que unânime da sociedade. Mas é porque o público que se manifesta nessas redes é o público usuário do transporte particular, que está dentro do carro. A primeira coisa que eu faço, Flavão e Defon, geralmente todo sábado eu não fiz, esse sábado eu vou fazer. Eu pego e saio pela periferia. Paro no Siqueira, no boteco de Naldinho, vou na casa de Patrícia, no Bugio, vou no boteco de meu amigo Faísca, lá no Lourival Batista. Eu bato as 5 freguesias de Aracaju e você começa a ouvir o povo. Deixa ele falar, deixa ele dar a opinião dele. Não influencie, não. Deixa ele dizer o que é que ele sente daquela situação. Porque é uma das formas de você sair da tal bolha e não ser impactado pela opinião que se cria e não pela percepção real de quem é da ponta. Por exemplo, um problema que, se você participar aqui da 13 de julho, Luzia, ninguém está nem aí, porque no Caracaju não tem creche. É disparado. Se você ultrapassar... Eu digo que Aracaju tem uma faixa. A faixa de Aracaju, sabe qual é? Da divisão? Para o lado norte da cidade, você passa ali da São Cristóvão para lá. Sim. Pronto. Ali é outra cidade. Ali é outra cidade. Pergunte se a mãe do Siqueira Campos, se a mãe do 18 do Foz, se a mãe do Santos Dumont, se a mãe da região do Bugio tem creche para ir trabalhar como diarista, como auxiliar de limpeza, ou até como outras funções melhores para estudar, para deixar a criança. Não tem. Não tem. Aí era uma chance de ganhar 2 salários mínimos, ela não tem como. Aí você começa a criar subemprego. A menina que vai ficar ganha 300 para ficar,
porque a mãe ganha 1.300, aí vem 1.200, porque desconta. Acontece muito isso mesmo. É um subemprego que vai gerando. Aí você pergunta a alguém da 13 de julho, ele nem vai citar o problema de creche. Uma pessoa que vive aqui... A gente tem uma cidade hoje que a maioria dos jovens de 18 anos, se eu pegar ele e soltar no bugio, ele não volta, não. Ele nunca saiu da bolha que ele vive. E isso é uma percepção de cidade que a gente que é homem público, homem, mulher pública, agente público em si, a gente tem que ter para a gente sair da bolha e entender as necessidades. Quer ver outra coisa? Vá para a região do Rubalo, Aruana, mas não vá para os condomínios de luxo, não. Entre no povoado de São José, para você ver povo que mora numa ruela, que mal passa um carro, batendo os retrovisores no mato, e você, quando chega lá, você passa de carro 5 minutos, chega lá uma casinha, outra casinha, um povo que não tem posto de saúde. Que, gente, eu vi em algumas visitas ao meu amigo Zé Rolo, lá da região de Aruana, do Rubalo, da zona de expansão. Porque quando se fala zona de expansão, o pessoal está... Porque ali tem... A zona de expansão ela é dividida em 3 grandes grupos. Os condomínios milionários, né, que agora... A 3 de julho já está começando a cair na decadência da High Society. Como diria Lobão, ali é decadência avec elegância. A 3 de julho. Onde eu moro hoje, inclusive. Aí você tem a elite, que são os condomínios da praia, milionários. Tem o pessoal da classe média ou média baixa, que mora ali nos condomínios do Pá, Costa Nova 1, 2, 3, que são regiões legais da cidade e tal. Mas você tem a pobreza daquela região. Aqueles povoados ainda, que chamam de bairro, mas não dá nem para chamar de bairro, né, chamar de bairro, porque é rua de areia, bibocazinhas que você, para entrar, você tem que ir lá. É uma outra realidade. Então, aí você vai fazer política pública pensando, não, numa coisa... Aquele povo não tem o básico para ter. Então, acho que é essa bolha que tem que se furar para se entender a cidade. E quem quiser ser prefeito tem que perceber essas realidades. Não dá para ser prefeito só com discurso também, no discurso de parlamento, de que A é bom, de que B é bom. O povo está lá ligando para isso. Eu vi nas minhas campanhas, nas minhas caminhadas, mulheres para fazer exames ginecológicos terem que pegar ônibus 8 horas da manhã no Rubalo, porque o único lugar que ela conseguiu fazer foi no SEMA do Siqueira Campos. Atravessar a cidade toda. Atravessar a cidade inteira para fazer exame ginecológico. Ô, Elber, você fala várias vezes na questão de romper a bolha, né? Primeiro, você disse que teve a percepção sem mandato que a boa parte dos vereadores de Aracaju não conseguem romper essa bolha e fazer com que seu trabalho legislativo chegue na ponta, né? Nos eleitores, né? Os eleitores terem a percepção do que é produzido de fato dentro do trabalho legislativo enquanto tribuno. Também você coloca a questão que alguns estão bem posicionados e que mais à frente a eleição é outra história, porque as pessoas vão considerar outras avaliações e outras nuances também, né? Não descarta também quem está na frente. Eu queria uma opinião sua, embora ela não seja do seu partido, mas comenta-se que Emília Correia vem liderando com folga a disputa pela Prefeitura de Aracaju. Inclusive, Emília é sua colega defensora pública. Sim, muito amiga sua. Se aposentou recentemente. Me tira uma dúvida. Você crê na possibilidade de Emília conseguir romper, ela já conseguiu romper a bolha de fazer ser perceptível o trabalho dela? A população vem abraçando, assim, vem sentindo os efeitos do trabalho dela. Você acha que ela consegue romper a segunda bolha, que é superar o sistema e conseguir vencer uma eleição em Aracaju? Eu vou tentar responder isso, que o tempo já está acabando, de uma forma mais ampla. Não falando só de Emília, para não parecer uma coisa direcionada, na minha opinião. Tá? Eu acho que os cenários que essa eleição apresenta é o seguinte: Emília se consolidou como uma candidata de direita. Isso. Certo? Eu acho que o outro candidato de direita que podia surgir era o Rodrigo, mas ele, queira ou não queira, nessa eleição ele está meio travado, porque ele está no União Brasil, e o União Brasil tem o André Moura, que muito provavelmente não vai deixar o Rodrigo ser candidato a prefeito, porque tem compromissos com o Fábio Mitidieri, com o próprio Edivaldo Nogueira, e aí vai. Né? Então, provavelmente, essa hipótese está descartada. Então, a Emília se consolida como uma candidata da direita. Pelo que eu soube, existem conversas já bem adiantadas de compor com o PL, e até surge-se a ideia do que o Eduardo Amorim pode ser o vice dela. Não sei se até que ponto isso vai se consolidar ou não. Eu acho que outra posição clara é a posição do Partido dos Trabalhadores e do PSB. Acho que o Partido dos Trabalhadores, PSB, PV e PCdoB, os partidos da federação,
vão ter uma candidatura que deve ser ou a do ministro Márcio Macedo ou a de Eliane Aquino. Hoje, o que pende hoje essa situação é a atuação, a posição estratégica que o Márcio Macedo ocupa hoje em Brasília. O ministro mais ligado a Lula tem conseguido recursos de uma monta estratosférica. Sergipe vai receber 136 bilhões de reais. O menor estado do Brasil vai ser o quarto maior, mais contemplado do Brasil, o primeiro do Nordeste. Então, isso faz, além da liga que a Eliane também tem em Aracaju. Eu fui coordenador da campanha de Eliane, deputada federal. É um apelo a o que a Eliane agrega e o que a memória de Deda faz com as pessoas é algo assustador no bom sentido da palavra. É surreal. É surpreendente. É surpreendente de, nas caminhadas... Quando eu fui para a campanha da Eliane, eu, sinceramente, nem eu imaginava que era daquele jeito. Não, já tem um tempinho que o Deda faleceu, ela já está aí há algum tempo. Então, não é. É impressionante. E, assim, e as marcas do que ele fez são muito gritantes, assim. Caminhando no bugio, sai uma menina que não tinha os 2 braços, mas conseguiu se formar porque ele conseguiu adaptar a escola e aquela família toda somada. Então, é uma atuação. Ela ganhou a eleição, quase ganhou a eleição, perdeu a eleição por 1.200 votos em 15 dias de campanha. Porque teve aquela discussão se ela estava elegível ou não, que só foi se resolver no finalzinho. Então, eu acho que ela é uma candidata extremamente competitiva e tirar Márcio de Brasília agora, com a posição estratégica que ele tem, para Sergipe e para o grupo todo, eu acho que talvez não seja a melhor opção. Mas pode ser uma alternativa. Mas eu acho que o grupo da esquerda vai ficar entre esses 2 nomes. Pelo menos então você acredita que a Eliane, sendo candidata, seria uma candidata quase que imbatível? Eu lhe digo uma coisa, ela está no segundo turno com grande chance de ganhar. Isso eu não tenho dúvida. Aí o que acontece? Você tem agora as incógnitas. Acho que as 2 incógnitas da eleição é o seguinte: posicionamento do PSOL. Eu acho que o PSOL, se esse grupo do PT ficar somente esse grupo PT, PSB, PV e PCdoB, eu acredito que o PSOL vem e vai disputar, indicar o vice. Se não, o PSOL deve lançar uma candidatura. PSOL e Rede deve vir. Mas caso haja, por exemplo, Edivaldo Nogueira se coloca como, o prefeito Edivaldo Nogueira se coloca como intenção de lançar um candidato próprio dele, que deve ser o Luiz Roberto ou a Vanesca, que são os nomes que ele vem trabalhando. Salvo uma surpresa que ele tira o nome da cartola aí de uma hora para outra. Não me parece muito provável. E Fábio Mitidieri, eu vou cometer uma inconfidência aqui. Eu fui entrevistado numa pesquisa um dia desses e a menina não me reconheceu, né? E aí ela fez as perguntas e pela composição da chapa, eu disse uma coisa, quem encomendou essa pesquisa? Aí eles disseram, não, foi o pessoal do governo do estado. E aí a pesquisa colocava o seguinte, como opções do governo. Pela combinação de perguntas que a gente tem vivência, a gente sabe quem era a composição. As opções que eram ligadas ao governo eram a Catarina Feitosa, a Daniele Garcia e o Zezinho Sobral. E hoje, uma novidade mais recente é que o Belivaldo Chagas está ensaiando, queria ser o candidato. Então, serão esses nomes aí. E eu acredito hoje que a disputa mais evidente vai ser entre o Zezinho e o Belivaldo. Acho que estrategicamente para Fábio Mitidieri prefere colocar o Zezinho, porque se ele ganhar, ele fica com a vice livre para montar uma nova chapa para a reeleição dele. Fábio fez uma sinalização pública de que vai respeitar plenamente o acordo de 2022 que ele fez com o prefeito Edivaldo, da indicação ser de Edivaldo. Vamos ver se vai, né? Aí o que acontece? Respondeu. Edivaldo coloca isso. Que ele quer indicar e seria Luiz Roberto ou Vanesca. O PT e a situação está aí, é essa do PT. Acho que a Eliane é o Márcio Macedo. A direita praticamente já definiu que é Emília, porque não tem outro nome. Ela tem méritos dela, mas também não tem outro nome para disputar com ela esse espaço. Acho que o Eduardo Amorim não tem vontade, para compor uma vice talvez, mas não vejo nele esse empenho hoje para se colocar como candidatura. Eu acho que o desenho vai sair daí. A diferença pode ser se o governo vai rachar, o governo vai lançar uma, a prefeitura outra. Se a prefeitura vai... Se Fábio não vai apoiar o de Edivaldo vai brigar e vai lançar um independente, ou então vai vir e vai apoiar o do PT. E aí o PSOL teria uma candidatura do PSOL. Eu acho que o desenho é mais ou menos esse. Não deve sair muito desse desenho, na minha avaliação. A coisa de 2 semanas atrás, o vereador Nitinho fez umas movimentações públicas, se lançando como pré-candidato, e dando até alguns ares de insatisfação com o tratamento recebido do governo Fábio. Esse lançamento de pré-candidatura de Nitinho também fez se cogitar na sociedade
a possibilidade de uma candidatura do atual presidente da Câmara, Sim. Ricardo Vasconcelos. São para valer? Está dentro do mesmo grupo ou algo descartado? Olha, eu gosto muito de ambos, de Ricardo e de Nitinho. Eles têm esse projeto mesmo. Esse projeto deles é ligado à União Brasil. Sim. Que eu estou sabendo é que eles fizeram, entre aspas, um acordo com o André Moura, né, de fecharem um apoio para uma futura pretensa candidatura do André Moura em 2026 e que, em troca, o André Moura asseguraria a legenda para Ricardo ou Nitinho serem candidatos a prefeito. Mas, sinceramente, eu acho muito complicado você construir uma situação dessa. Vou dar um exemplo aqui a você. A eleição é em Aracaju. André Moura nunca foi muito bem avaliado em Aracaju. Você lançar uma candidatura com o apadrinhamento de André Moura, que acabou de fazer um acordo de não persecução penal, e quem sabe na prática, acordo de não persecução penal é você confessar que fez um crime, cometeu um crime e fazer um acordo para não ser punido. Isso em Aracaju, numa campanha. No interior, talvez as pessoas não liguem tanto. Até para os grotões e tudo mais. Mas numa campanha em Aracaju, isso ser usado é muito complicado. Eu acho muito complicado. Então, assim, e também tem uma coisa, é um projeto que a gente sabe uma coisa. Na hora que o barco apertar, e sem nenhum, eu estou falando assim, sem nenhum demérito a Ricardo e a Nitinha, porque são figuras fantásticas e eu gosto muito de Nitinho, tenho uma vivência muito grande com o Nitinho. Ricardo é um jovem que galgou um espaço muito rápido na Câmara, né? Chegou à presidência no primeiro mandato, demonstra muita competência. Mas, numa eleição majoritária, uma coisa que define é militância. A força do PT, vamos ser bem objetivos. Quando eu cogito esses grupos é por quê? Porque Emília conseguiu se posicionar para ser a militância bolsonarista. Márcio e Eliane serão candidatos da militância de esquerda, a militância histórica de raiz do PT, o PSB, o PV e o PCdoB. E as candidaturas de Edivaldo Nogueira e Fábio Mitidieri serão das máquinas, da liderança política deles e das estruturas, da prefeitura e da coisa. Você sozinho, com o apoio do União Brasil, que não tem muita expressividade em Aracaju, e só com o nome, é muito complicado. Eu não vejo assim. Claro que eles podem fazer um desafio, é um desejo muito grande, sobretudo de Nitinho. Eu não vejo o Ricardo fazer disso sangria desatada, mas Nitinho está focado mesmo. Conversei com ele hoje mesmo, ele está focado com o objetivo de ser candidato. Inspira, quando ele conversa comigo, ele fala que tem desejo de ser assim, abençoado por Fábio Mitidieri nesse processo, mesmo que Fábio não assuma como candidato, mas que permita que ele seja uma alternativa para ele tentar chegar ao segundo turno e ter o apoio. Agora, eu acho muito difícil, porque na hora do vamos ver, eu já fiz campanha com muito mais estrutura e sei como é difícil você chegar na reta final. Flavão já esteve conosco em algumas caminhadas, você mesmo, Defon. E na hora do vamos ver, você ter gás, fôlego, você tem que ter muita gente para andar com você. E tem muita gente que acredite no projeto de coração, de alma, de espírito. Porque senão você no meio do caminho cansa e se você não tiver quem lhe carregue no bom sentido de lhe estimular. E quem tem isso é militância. Elbinho, tomando por base o que você falou, né? Agrupamento do governo, o bloco de esquerda e o bloco de direita com Emília. Né? Esses três parâmetros. A gente sabe que Lula está tendo a sapiência de abraçar todas as forças ligadas ao governo Fábio Mitidieri em seu guarda-chuva do governo federal. Sim. E é bastante natural que o governador, quando está em vias de ir para uma reeleição, ele vai querer exercer o seu direito de reeleição. E muitas das vezes pode querer exigir do presidente Lula um gesto de apoio à sua reeleição. E o PT tem o interesse de apresentar uma candidatura própria na prefeitura de Aracaju. E a gente sabe que Fábio Mitidieri foi eleito com uma votação bastante exprimida, né? E se aproveitou devido à situação de Valmir, que se complicou juridicamente, e Fábio precisa reforçar esse capital político, construir esse capital político durante o próprio mandato. Sabendo da necessidade de Lula de manter e ampliar esse bloco em 2026, e a necessidade do PT de ter a prefeitura e de Lula fazer essa composição, seria descartado ou seria viável Lula fazer um gesto de pedir a Fábio Mitidieri para apoiar Eliane Aquino agora, junto com Edivaldo Nogueira e o PT e essas forças progressistas, e em retribuição, todas essas forças apoiarem a reeleição de Fábio Mitidieri, ou seria algo impossível?
Olha, impossível não é. Eu quero dizer o seguinte, eu não acho que seja impossível isso acontecer e acho que isso pode acontecer. Agora, para que isso aconteça, tem que haver uma construção partidária dentro do PT. O PT é um partido muito orgânico, o PT tem segmentos que pensam, que discutem, que dialogam. Eu acho que dentro dessa perspectiva, um dos desafios que o PT teria, por exemplo, o governo Fábio, e eu estou falando aqui, eu gosto muito de Fábio Mitidieri, certo? Fui vereador com ele, não votei nele por uma questão de lado político, meu partido apoiou o Rogério, participei da coordenação da campanha de Rogério, com unhas e dentes, e torço para que Fábio seja um bom governador, porque é o governador do meu estado, ponto. Mas Fábio começou a fazer um governo de um viés muito liberal. E as posições iniciais da gestão dele são muito liberais nesse sentido. Então, eu acho que para que isso aconteça, eu acho que vai se exigir, sobretudo pela classe da militância do Partido dos Trabalhadores, e aqui eu não estou falando em nome do partido, estou dando minha opinião, Certo, análise. um realinhamento dessas posturas. A postura com relação aos professores, com relação ao servidor público, que são a base raiz do PT. Porque uma das coisas que fazem o presidente Lula e o PT ser forte é que quando eles precisam de uma candidatura, essa galera vai. Se une. Essa galera, como diz a história, essa galera vai pro pau, vai pra rua, vai pra guerra. Isso. Então, o Partido dos Trabalhadores não pode, na hora de cima, fazer um acordo em cima, desprezando a base. Então, eu acho que um desafio que se tem seria um realinhamento, porque Fábio sempre foi um político progressista, tá? Isso. Ele sempre foi. Agora eu vou falar o progressista, meio de centro-esquerda, vamos dizer assim, porque hoje o pessoal do PP foi lá, meu amigo Rafael Mello. Eu ouvi o comentário. Aí a gente brincou, ele dizendo: os progressistas chegaram, os rapazes, é porque no Brasil, PP, o Partido Progressista é o mais de direita que tem. Né? O Democratas é o de ultradireita, é o FL. Aqui os nomes dos partidos são tudo trocados. São tudo trocados. Eu queria destacar um fato. A gente está falando da participação do PT em 2024 e sempre deduzindo naturalmente um grupo liderado pelo ministro Márcio Macedo. Sim. Com ou o nome do próprio ou o nome da Eliane se colocando diretamente na disputa. Mas, e quanto ao senador Rogério Carvalho? Ele foi o candidato do governo, ao governo pelo PT, bem votado, foi para o segundo turno, uma eleição apertada. Como fica a participação dele nesse processo? Quando eu falo isso, e eu quero dizer que eu respeito muito o senador Rogério Carvalho, um senador da República que tem uma boa atuação para o Sergipe. Eu falo isso dentro dessa construção. Sou ligado hoje ao grupo do PT, ligado a Márcio Macedo, certo? É com quem eu tenho compromisso político. Mas a gente não despreza a liderança que Rogério tem no grupo de esquerda. Rogério publicamente já disse que incentivará a candidatura de Márcio Macedo ou de Eliane Aquino. Então, ele mostra que ele não tem intenção de disputar ou de interferir. Interferir, sim, claro, que a contribuição dele vai ser importante para o processo. Mas, assim, ele de protagonizar, vamos dizer assim, esse processo em Aracaju, nesse ano, eu acho que, pelo que eu deduzo, e pelo que a gente analisa, o senador Rogério Carvalho está se fortalecendo com suas bases no interior para tentar ser candidato ao governo de novo, em 2026. Pessoas ligadas a ele, assessores diretos, me confirmam que o projeto dele é o governo novamente em 2026. Pode mudar daqui para lá? Pode, mas hoje o que ele trabalha é isso. Então não acho que vai haver uma discussão mais imediata. Se ele vai querer vir ser candidato a prefeito, ele sempre acena nesse sentido que não. E já falou publicamente em várias entrevistas que ele apoiará Márcio ou Eliane para ser candidato a prefeito de Aracaju. Elber, pegando o gancho de Rogério, ele foi e disputou muito bem, uma diferença mínima no segundo turno. Depois de Jackson Barreto, acho que foi o político de oposição que chegou mais próximo. Sim. A Deda venceu, mas de oposição que quase chegou próximo foi ele e Jackson. Deixa eu fazer uma pergunta. Você participou da campanha de Rogério. Sim. Na sua opinião, qual foi o fator determinante, o principal para a derrota de Rogério? A má construção do acordo com o Valmir. Aquele acordo com o Valmir foi pessimamente compreendido pela sociedade. Não ficou claro o motivo daquele acordo. Você tinha que ter construído a política tem que... Se a informação chega à ponta sem uma explicação, você abre na cabeça das pessoas milhares de explicações possíveis. E aí tinha uma coisa, na campanha de Fábio Mitidieri você tinha um Carlos Cauê para criar a versão na cabeça das pessoas. E aqui não tem crítica a Cauê, ele é competentíssimo nisso. Ele criou a narrativa que pegou. É o acordão de Valmir com o PT. E isso fez uma coisa. Você tinha Rogério, candidato de esquerda, Fábio, que também declarava voto a Lula,
e Valmir, que era o candidato bolsonarista, mas, curiosamente, quando a gente fazia as pesquisas, o Valmir era um fenômeno. O Valmir tinha mais eleitor de Lula do que de Bolsonaro. Exato. A pesquisa, quando fazia o recorte, tinha mais gente que votava em Valmir. Ele tinha tanto voto que era o povo de Bolsonaro todo e mais o de Lula e uma fatia gigantesca do de Lula. Na hora que houve aquele acordo, e Valmir foi muito confuso também naquele acordo. Uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra. E na hora que ele faz o acordo, ele não constrói o acordo dizendo que ele estava vindo para apoiar Rogério. Primeiro, ao meu ver, a melhor coisa é ele não ter apoiado ninguém. Ele ter ficado na dele e deixar o povo escolher entre Fábio Mitidieri, que aí você não tinha a polarização dos discursos nacionalistas. Porque o eleitor de Bolsonaro, além de virar eleitor de Fábio, ele virou cabo eleitoral. Militante. Cabo eleitoral. Porque até ali, os dois votavam em Lula. Os dois que ficaram para o segundo turno votavam em Lula. Na hora que Valmir se aliou a Rogério, declarou apoio, o bolsonarista raiz virou o exército de Fábio Mitidieri. Virou aquele cara militante de rua. E não foi bem construída. Não foi feita uma retórica de dizer, olha, eu tenho a alternativa de vir para cá porque o outro lado foi que me tirou da campanha. Mas Valmir era muito confuso. Valmir dizia que os dois tinham culpa. Assim, Valmir marcava, e eu fazia parte da coordenação da campanha, Valmir marcava que ia declarar o apoio tal hora. Ele não aparecia, uma hora depois ele fazia uma live esculhambando com os dois. Aí ninguém entendia nada. Depois ele voltava 2 dias depois. Não, vamos fazer o acordo de novo. Então, assim, me parecia que ele ouvia todo mundo e um dava uma opinião e ele não sabia o que fazer. Ele anunciou o acordo na segunda-feira de manhã, no Hotel da Orla. Eu lembro que eu tinha audiência, eu não fiquei até o final, porque eu tinha uma audiência de 10 horas, mas passei lá no trabalho e tal. E quando chegou na quarta-feira, ele foi a Brasília fuçar um recurso para tentar voltar para a disputa. Então, assim, foi um acordo que criou mais transtorno no segundo turno da campanha de Rogério do que outra coisa. Voto ele trouxe? Trouxe. Por exemplo, se você apresenta numericamente, a votação que Rogério teve em algumas regiões do estado que foram ínfimas, com o Valmir vindo, foi isso. Mas principalmente. Mas na Grande Aracaju foi péssimo. O impacto para a Grande Aracaju, que é onde a efervescência, né? E onde o bolsonarismo tinha mais força, isso. O impacto foi muito ruim e é uma das regiões mais populosas do estado. Não estou desmerecendo aqui Valmir como líder, mas eu acho que a indecisão de Valmir, a relutância, o vai e volta e essa indecisão acabou prejudicando hesitante todo mundo, demais, né? Ficou hesitante demais. E aí o que aconteceu? Quando acabou aquela eleição com aquela diferença, o povo do governo estava batido. A campanha de Fábio estava muito abatida. Quando aquele ato cria aquela confusão na campanha de Fábio Mitidieri, de Rogério, o cabo diz, eita, retomaram o fôlego. Não está assim não. Se a gente fizer o negócio certinho, vai dar certo. Eu lembro disso. E aí retomou, a galera foi para cima, criou a possibilidade, viu que era uma real possibilidade. Criou uma motivação de discurso. Exato. Se repetiu aquilo que aconteceu com Valadares Filho e Edivaldo no segundo turno em 2016. Sim. Valadares Filho, na primeira pesquisa do Dataform, tinha 17 pontos na frente. Aí tivemos um azar daquele ano, porque o segundo turno foi o segundo turno mais longo da história, 30 dias de segundo turno. Com 7 dias de segundo turno, Valadares Filho tinha 17 pontos. Aí, com 15 dias, Valadares Filho me faz aquela famigerada reunião no Yacht Club. Na manhã do Carmo lá. E o povo de João Alves, com todo respeito à memória do Dr. João Alves, naquele momento a gestão era pessimamente avaliada. Quando o povo de João Alves grudou em Valadares Filho, a população enxergou que Valadares Filho seria a continuidade da gestão de João Alves. E aí é aquela coisa, quando você não constrói a retórica, quando o povo acha, acabou-se. E esses detalhes, o Fernando Henrique Cardoso, que foi, ao meu ver, um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, perdeu a eleição de prefeito de São Paulo porque disse que era ateu e fumava maconha. Veja como rótulo faltando uma semana para a eleição. Haddad foi o kit gay que propagaram aqui. Exato. Então, política e eleição majoritária é tão complexo que uma fala mal colocada, até uma sinceridade de Fernando Henrique. Se eu já fumo maconha, eu fumo até hoje. Isso eu acredito em Deus? Não, mas respeito quem acredita, respeito a religiosidade de vocês, mas eu não acredito em Deus. Pronto, acabou com a eleição. País conservador. Alberto, você colocou esse erro aí de condução na campanha de Valadares Filho, né? O PSB
teve um flerte, não só em Sergipe, mas nacionalmente, com setores mais conservadores. Prova disso é que a instituição PSB apoiou o impeachment da presidente Dilma. Foi. E, durante esse tempo, várias disputas, o PSB veio perdendo cadeiras, né? Sim. E força política no estado de Sergipe. E também, em nível nacional, Também, perdeu. Isso foi um fenômeno nacional. Você faz a análise crítica que o PSB errou enquanto instituição quando apoiou o impeachment, e você acredita que o partido vai dar a volta por cima e que o cenário vai retomar e o partido vai conseguir recuperar essa pujança? Eu vou fazer um recorte aqui rapidinho para tentar fazer um histórico disso. Aquela ruptura do PSB com o PT, com o governo Dilma mais explicitamente, se deveu muito a uma falta de traquejo de Dilma. Tenho todo o respeito pela história da presidente Dilma, mas, pelo amor de Deus, a gente não pode esquecer que Dilma, politicamente, na articulação política, ela era uma tragédia. Dilma fez o PT teve aliados históricos, e o presidente Lula reconhece isso, Eduardo Campos e vários partidos de esquerda, como o PCdoB, como o próprio PSOL, que eram aliados dele, foram sendo defenestrados. Aldo Rebelo era presidente da Câmara Federal. Foi retirada Aldo Rebelo para colocar Eduardo Cunha no lugar dele e apoiar o PMDB. O presidente do Senado tinha um senador do PSB extremamente gabaritado para ser o presidente do Senado. Tinha um senador do PT, que eu não lembro quem era à época. Eu tenho essa postagem nas minhas redes da época. O PT rifou o senador do PSB, rifou o senador do próprio PT para entregar eu não sei se foi Renan, eu não lembro quem era o presidente do Senado. Não era Renan, não. Eu lembro já. Era um outro senador do MDB. E aí, quando ela monta a chapa e entrega a vice-presidência a Temer, você entrega a vice-presidência ao MDB, a presidência do Senado ao MDB, a presidência da Câmara Federal ao MDB. E o que é que o PSB está fazendo nessa aliança? E o que Eduardo Campos disse foi ao presidente Lula, eu não tenho o que fazer aqui mais. Vocês já entregaram o país ao MDB. E aquilo foi um erro que se transformou, e a história mostrou que o MDB, naquele momento que se fortaleceu, ela ganhou a eleição, e o Ciro Gomes parece que é evidente, né? Existe uma entrevista do Ciro Gomes, ele disse, vai ganhar com eles e não governa um ano que eles tomam o poder. Quem acerta a coisa é aquele rapaz, Rapaz, né? Ele tem uma percepção política absurda. Ele disse isso na campanha, não, quem vai ganhar é ela, e ela não governa um ano que eles vão tomar o poder. E tal. E o que aconteceu? A gente tem que colocar isso. Eu acho que o PSB em si errou. Por exemplo, a morte de Eduardo Campos, a Marina deu aquela explodida na campanha. Que quase vai para o segundo turno, que ela liderou a campanha. O que a reação da militância do PT naquele momento contra o PSB foi de massacrar o PSB. Então a relação ficou tão azedada que não tinha clima no segundo turno de votar em Dilma mais. E tal. E aí o governo se tragediou. E fazendo um pulo agora para concluir do que você fala, eu acho que o PSB manteve o número de deputados nas outras eleições. O PSB na eleição de 2018, mesmo votando contra Bolsonaro, com Ciro no primeiro turno, tendo apoiado Haddad no segundo turno, elegeu 33 deputados federais. Agora, o que aconteceu, a tragédia foi agora na opção, ao meu ver, errada do partido de não ter composto a federação. Porque quando o PSB sacrificou o Brasil inteiro por conta do projeto do meu amigo Márcio França. Márcio tinha aquela queda de braço, como é que chama aquele jogo de corda lá, né? E no final nem foi candidato. Cabo de guerra, né? Um cabo de guerra com Márcio França, com Haddad, com Haddad, porque ele queria ser o candidato e Haddad também queria. O partido fincou o pé. Não federalizaram, porque federalizar era rifar Márcio França, ou seja, sacrificaram o Brasil inteiro por causa de Márcio França. Faltando uma semana, Lula convence Márcio França a abrir mão. Ou seja, não tinha mais prazo para federalizar. O partido perdeu de 33 deputados, reduziu-se de 33 para 14 deputados. Aí sim, a diminuição do partido foi muito derivada a isso. O partido hoje tem uma expressividade política porque o presidente Lula é um dos políticos mais fiéis e gratos que eu conheço. Lula é muito grato a Márcio França por ter recuado para Haddad a pedido dele. Lula é muito grato a Dino e reconhece a capacidade intelectual e jurídica de Dino, porque Dino foi quem quebrou o clã do Maranhão, do Sarney, e Lula teve uma das votações proporcionais mais absurdas do Maranhão e da Piauí por causa de Dino, e reconhece o gesto de Alckmin
E hoje o PSB tem 3 ministros por conta desse gesto que Lula ele é um político autêntico e sabe construir, que sabe reconhecer os gestos que os aliados fazem por ele. E eu acho que o desafio é o partido se reconstruir. Acho que Alckmin está sendo muito importante nisso. Já vieram 6 senadores novos para o partido, quase 10 deputados federais novos. Isso não ajuda na composição da questão de fundo partidário e de lei eleitoral, porque o que vale é o que elegeu, né? Mas cria uma perspectiva de, nas próximas eleições, o partido se recompor. Temos que esperar e ver o que essa mini-reforma partidária vai criar, porque eu tenho analisado que o texto da mini-reforma fortalece muito as federações e prejudica os partidos que estão sozinhos, porque se pensa em voltar à regra do quociente eleitoral. Sim. Né? Do coeficiente eleitoral. E com essa regra do quociente eleitoral, fazendo 100%, o partido que não fizer o quociente não elege ninguém. E as coligações não tem cogitação de volta não, né? Não. Amigo, não se cogita. O que eles permanecem são as federações. Porque as federações, eu acho que a visão é que as federações mantêm um viés ideológico. E para enxugar futuramente os partidos. Exato. Isso. Porque, por exemplo, quando você faz uma federação de PV, PT e PCdoB, você enxerga um viés ideológico aí. Uma federação que não vai acontecer para 2014 entre PSB e PDT, para 24 não vai ocorrer, talvez ocorra para 2026, sim. PT e PDT, você enxerga um viés ideológico. Mas o que acontecia era um sarapatel de coruja, né? Em Sergipe, era capaz de em Sergipe o PSB se coligar com, diz aí, ultradireita lá. Eu já vi coligações no interior, DEM e PSTU. É. Eu já vi. Pronto, você resumiu bem, Defon. Ô, Elber, há 4 anos atrás, o PSB fechou questão em apoiar Daniele Garcia para a Prefeitura de Aracaju. Sim. Você acha que estrategicamente, foi um acerto do partido? Você achava que naquela conjuntura teria que ser daquilo mesmo? Ou você acha que foi um erro de avaliação? Olha, naquele cenário ali, eu acho que nós tínhamos 2 opções. Ou a gente apoiava Daniele Garcia ou Márcio Macedo. O Márcio Macedo. Chegamos naquela época, eu ter conversado, o Márcio Macedo conversou comigo na minha casa. Mas existia um problema. Nós éramos oposição ao governo do Estado e o PT ainda integrava o governo do Estado. Eliane era vice. E a Eliane era vice. E o PT tinha participações no governo. E Belivaldo, naquela época, ainda estava muito rancoroso com o PSB. E Belivaldo colocava como cláusula assim, né, que podia até ser candidato, mas juntar com o PSB em hipótese nenhuma. Era o inegociável. Era o inegociável. Então, isso inviabilizou essa situação. E quero dizer o seguinte: não desgosto 1 milímetro de Daniele Garcia. Uma figura humana fantástica. Gosto muito de Dani. Chamo ela até de Dani. É uma querida amiga e tudo mais. Acho que politicamente ela errou quando ela foi ser secretária, porque agora ela faz parte de um grupo, ela só pode ser candidata se Fábio quiser, porque Fábio é o líder do grupo. Se ela não for escolhida, ela não tem opção. Antes, ela era a líder do processo. E eu acho que a escolha dela quero dizer aqui, respeito, tá? Cada um sabe o que faz da sua vida, do seu projeto de vida, pode ser que tenha sido a opção de vida dela. Eu acho que a opção dela veio de uma falta de leitura do que foi o resultado da eleição. Ela foi a senadora mais votada da Grande Aracaju. Não existiria nome mais forte para disputar a eleição se ela continuasse na trincheira sozinha. Esse espaço que a Emília está ocupando agora era o espaço que era dela. Exato. Quando ela foi ser secretária, ela foi ser um auxiliar, uma assessora do governador. Tirou o próprio protagonismo. Ela agora não é mais protagonista do processo. Pode até ser uma candidata competitiva, mas será competitiva se o governador puxar a mão dela e dizer, ela é minha candidata. Elber, a gente falou agora de um movimento de ressurgimento e de realinhamento do PSB com a casa da qual ele nunca deveria ter saído, sim, como assim se colocou o próprio Valadares Filho, quando declarou apoio a Lula. E para Aracaju 2024, a gente já falou do ressurgimento a nível nacional, de uma possível conjectura de que as coisas teriam sido diferentes se tivesse ido para a federação, mas para Aracaju em 2024, o partido passou agora 2 anos e 8 meses sem sequer um representante na Câmara, você volta agora junto com o Zezinho do Bugio, que ainda tem uma situação jurídica aí, renderia outro episódio para a gente comentar, sim, mas para 2024, perspectivas do partido. Fazer uma grande chapa, montar uma grande chapa de vereadores com a perspectiva de elegermos 2 representantes na Câmara e criarmos as estruturas para virmos para 2026, para disputa estadual, nacional também, com a hipótese de fazermos de novo um deputado estadual, de reconduzirmos
Valadares Filho, a Câmara Federal, com esse belíssimo trabalho que ele tem feito junto ao presidente Lula na chefia da assessoria parlamentar, do gabinete da presidência. E para isso estamos construindo. Saio daqui, eu vou em casa rapidinho, vou ter 2 reuniões com pré-candidatos hoje à noite ainda. Foi bom você falar o nome de Valadares Filho, porque ele vem de uma série de processos de reveses eleitorais, disputando chapas majoritárias ali, protagonizando com o próprio nome. Valadares Filho volta a colocar o próprio nome à disposição nos próximos anos, nas próximas disputas? Não em 2024, mas sim em 2026, com força total. E é bom fazer um recorte, quando eu falo de Valadares Filho, que além da amizade e do carinho que tenho de irmão por ele é um dos candidatos, é um dos políticos mais bem votados na idade que ele tem. Exato. Valadares Filho teve 267 mil votos para senador, numa eleição de 1 voto só. É muito voto. É muito voto. A gente analisa sempre pragmaticamente. É um Ele perdeu uma eleição de Aracaju por 1% dos votos, quando ele não tinha dinheiro e era máquina do Estado, setor de construção civil, prefeitura tratorando em cima dele. Ele sozinho foi para o segundo turno da eleição de governador contra o grupo que tinha Eduardo Amorim, André Moura, prefeito que só o diabo em cima, e a gente com um discurso meio do caminho, porque o PT ainda estava com Belivaldo Chagas. Então, ele é bom de voto, sim. O que tratoram ele é a máquina e o dinheiro. E a gente não vai abdicar do nosso critério de honestidade, de probidade, para dizer que ganhou não, porque aí você se desvia, aí começa a valer tudo no processo. Agora, tem que se fazer uma leitura que a história dele, do pai, são histórias de pessoas. O pai dele teve mandatos políticos durante quase 60 anos da vida dele. Ele começou prefeito de Simão Dias, deputado estadual 3 vezes, presidente da Assembleia, deputado federal 2 vezes, secretário de Educação, vice-governador, governador, senador 3 vezes, sem nunca ter se envolvido numa vírgula de escândalo. Ninguém nunca suscitou a hipótese de que ele teve nenhum problema. Valadares Filho, da mesma forma, é conhecido como alguém educado. Às vezes até me dá raiva, que até para ele brigar com o caba, ele dá trabalho, porque ele diz, não, eu não gosto de brigar, eu não sou grosseiro. Então, e a gente tem que entender o seguinte, o resultado dessas eleições foi muito favorável. Eu tenho amigos que estavam com o Laércio, o cara me disse, rapaz, eu achava que a gente ia perder, a gente ganhou na reta final. Na reta final. Então, o que acontece? São disputas, e essa votação específica de 2022 o reinventou politicamente. A votação foi expressivíssima, ele disputou em pé de igualdade, mesmo com todas as limitações. A gente tem conhecimento de candidatos a senador que gastaram nos últimos dias da eleição algo na monta de 20 milhões de reais. Nós tivemos 1,6 milhão para a campanha inteira e a gente quase ganhou a eleição. No cenário de disputa de Aracaju, você colocaria seu nome à disposição caso o partido e a coligação, a federação, solicitasse como possível pré-candidato a vice, caso seja chamado? Quem está no projeto tem que se posicionar e se colocar para o que vier. Agora, o meu projeto prioritário hoje era me reeleger, era vereador de Aracaju, fazer o mandato de forma mais tranquila, como eu deveria ter feito desde 2021, caso não tivesse sido vítima dessa fraude, e apoiar quem meu agrupamento colocar nessa disputa. Até além de candidato, ajudando na coordenação da candidatura majoritária. Eu tenho muita confiança nas candidaturas de Márcio Macedo ou de Eliane. Eu acho que é uma possibilidade. Aracaju pede um nome novo, Aracaju pede uma renovação de estruturas, e esses nomes são muito bons, são muito leves e podem trazer novos ares para a nossa cidade. Então eu aposto muito nisso e vou trabalhar ao máximo para que isso aconteça. Bom, Elbinho, estamos chegando no final do nosso programa. Para a gente se despedir aqui, por favor, fazer suas considerações finais. Agradecer a vocês, né? Mais uma vez, parabenizar por esse veículo, pelo Realpolitik, por esse projeto tão legal. São 2 amigos queridos, Flavão, Defon, e a todos aqui. Eu não esqueço o nome do empreendedor, como é o nome curioso daqui? Buzine Estúdio Podcast. Pronto, agora eu não esqueço mais, Gabi. Buzine Estúdio Podcast. Parabéns, Gabi, pela estrutura. Estendo meus parabéns a seu esposo e todos os sócios do projeto. E dizer aos eleitores que esperem de mim uma continuidade de trabalho, como sempre fiz, comprometido, atuante, voltado, sobretudo, para as causas sociais. Eu sou um político de centro-esquerda que procura não ser radical e entender,
entender todas as vertentes de comunicação. Eu digo sempre que às vezes eu aprendo mais com alguém de direita, que é um direita inteligente, estudioso, do que ouvindo aquelas pessoas que já estão do meu lado, que eu já sei como pensam. Sem desmerecer os que estão do meu lado, mas ouvir os diferentes é muito importante, e eu acho que isso é que a gente tem que recuperar na política. A polarização, o radicalismo nos últimos anos fez com que a gente abdicasse de ouvir quem pensa diferente da gente, e a gente tem que ouvir, construir e tentar fazer a política avançar, porque política é a arte do diálogo. Exato. A política veio num avanço da humanidade para substituir a guerra. Nas épocas passadas, os estados, as cidades brigavam, e para resolver os problemas eram os exércitos. A política vem para substituir esse tipo de conflito. E o que se viu nesses últimos anos foi voltarmos a uma quase barbárie política. E acho que um dos meus compromissos, já hoje mais de cabelos brancos, perto dos 50, cheguei à Câmara com 32, 33, ajudar nesse processo, e com muito comprometimento e muito trabalho. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Nós que agradecemos o carinho de atender nosso convite, agradecemos aqui a franqueza na conversa muito aberta, conversa muito leve. E a vocês também que estão nos acompanhando de casa, agradecemos pela audiência. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, curta nosso comentário, deixe o joinha, ativa a notificação e ajude nosso projeto a chegar mais longe. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, onde vai ter corte dessa entrevista aqui, porque a gente não perde uma oportunidade de polemizar. Muito obrigado, @realpolitik79 e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser.